Clara May Sutton cravou as palmas das mãos na toalha de mesa de linho branco de Douglas Merritt. Inclinou-se até estar perto o suficiente para ver o suor em sua têmpora, e falou alto o bastante para que cada alma naquela sala de jantar ouvisse cada palavra. Repita, disse ela. Repita na minha cara mais uma vez. A mandíbula de Merritt moveu-se. 40 convidados em trajes de cristal e prata sentaram-se petrificados ao redor de mesas postas para um jantar de domingo que eles lembrariam pelo resto de suas vidas. O fogo crepitava. Ninguém respirava. Clara May Sutton não se moveu 1 centímetro. E Douglas Merritt cometeu o pior erro de sua vida. Ele repetiu. Se esta história já fez seu coração bater mais rápido, aperte o botão de inscrição agora mesmo e deixe sua cidade nos comentários. Quero ver até onde essa história viaja antes de terminar. Agora vamos voltar para onde tudo começou. O Grand Cascade Hotel nunca tinha visto nada parecido com o que aconteceu na manhã de 14 de novembro de 1882. E o povo de Cascade Falls, Montana, não parou de falar sobre isso por quase uma década. Clara May Sutton trabalhava naquela cozinha do hotel há 4 anos, 3 meses e 11 dias. Ela sabia esse número do mesmo jeito que sabia cada receita guardada em sua memória com precisão, sem ter que procurá-la. Ela entrou em uma sala de jantar que cheirava a gordura barata e mediocridade, e a reconstruiu do nada no mais fino restaurante entre Billings e a costa do Pacífico. O jornal territorial disse isso. Os convidados disseram isso. O livro de reservas com 6 semanas de antecedência disse isso mais alto do que qualquer um. Nada disso estava na sala com ela agora. Douglas Merritt estava de pé na cabeceira de sua própria mesa de jantar com 40 dos cidadãos mais importantes de Cascade Falls assistindo, e ele pigarreou com a autoridade particular de um homem que havia decidido de antemão como seria a justiça e simplesmente precisava executá-la. Senhorita Sutton, disse ele, acredito que ambos sabemos que esta conversa vem sendo aguardada há muito tempo. Clara pousou o prato de servir que estava carregando. Lentamente, sem pressa. A porcelana fez o som mais suave possível contra a toalha de mesa. E então o silêncio tomou conta do ambiente. Nós sabemos? Disse ela. Não era uma pergunta. Merritt puxou as lapelas do colete. Ele era um homem próspero, corpulento no meio, com a confiança particular de alguém que nunca havia sido dito que sua presença em uma sala era o problema. O hotel tem uma imagem a manter. Nossos convidados têm certas expectativas sobre o tipo de estabelecimento. Sobre a comida, disse Clara, que tem sido excepcional. O que você mesmo me disse há menos de 3 semanas. Sobre a experiência geral. A mandíbula de Merritt apertou. A apresentação, o requinte, o tipo de atmosfera que atrai uma clientela exigente. Clara o olhou firmemente. Ela já ouvira versões desse discurso antes, proferidas por homens menores em salas menores, e sempre deixara que passasse por cima dela. Sempre dissera a si mesma que o trabalho era o que importava, que a excelência era seu próprio argumento, que se ela fosse boa o suficiente por tempo suficiente, o resto pararia de importar eventualmente. Ela parou de se dizer isso. Diga o que você quer dizer, Sr. Merritt. Sua voz ressoou claramente até cada canto da sala de jantar. Ela não a diminuiu. Pare de se esconder atrás de palavras como atmosfera e imagem e diga exatamente o que você quer dizer. Uma mulher na mesa mais próxima levou o lenço à boca. Em algum lugar atrás de Clara, um garfo tocou um prato e depois ficou em silêncio. A expressão de Merritt tornou-se cuidadosamente neutra. Senhorita Sutton, eu a aconselharia fortemente a baixar a voz e considerar sua posição. Eu sei minha posição com precisão, senhor. Merritt, disse Clara, eu sou a mulher que o tornou rico. Eu gostaria de ouvi-lo explicar a esta sala por que isso não é o suficiente. Algo mudou no rosto de Merritt. O cálculo por trás de seus olhos correu seu curso e chegou a um lugar que parecia quase alívio. O alívio específico de um homem que esperava permissão para parar de fingir. Você não é, disse ele, espaçando as palavras deliberadamente, a imagem que este estabelecimento deseja projetar daqui para frente. A sala não se moveu. Significa? Disse Clara. Significa que nossos convidados vêm aqui para uma experiência gastronômica refinada. Eles esperam. Ele fez uma pausa. E nessa pausa viveram todas as suposições que ele jamais se permitira sobre o que uma mulher com a aparência de Clara May Sutton poderia e não poderia representar. Um certo padrão de apresentação. Apresentação, ela repetiu. A estética geral do estabelecimento é importante para o calibre de convidados que estamos tentando atrair. Uma mulher em sua posição deveria entender. Minha posição, senhor. Merritt, disse Clara, sua voz diminuindo para algo mais quieto e consideravelmente mais perigoso, é a de cozinheira-chefe,
de um estabelecimento que lhe rendeu mais lucro em 4 anos do que os 3 homens que ocuparam este cargo antes de mim em 10 combinados. Essa é a minha posição. Ela deu um passo em direção a ele, e Douglas Merritt, que não era um homem pequeno, recuou na cadeira sem parecer notar que o fizera. Você quer dizer a estas pessoas o verdadeiro motivo pelo qual está encerrando meu emprego, Sr. Merritt? Vá em frente. Diga em voz alta. O silêncio percorreu a sala de jantar como ar frio sob uma porta. O rosto de Merritt ficou muito imóvel. Você receberá 2 semanas de indenização. Isso é mais do que generoso. Você também, disse Clara calmamente, vai querer pensar cuidadosamente sobre o que diz a seguir. Dado o que eu sei sobre o acordo de direitos de água que você fez com o juiz Hollander em abril passado, aquele em que o limite da pesquisa mudou muito convenientemente após um jantar privado nesta mesma sala, eu seria cautelosa sobre quanta atenção você atrai para seus negócios. Cada traço de cor deixou o rosto de Douglas Merritt. Clara sustentou seu olhar por exatamente 3 segundos. Tempo suficiente para ter certeza de que ele a entendera. Tempo suficiente para ter certeza de que ela não estava blefando. Então ela pegou o avental amarrado em sua cintura, dobrou-o com o mesmo cuidado que dedicava a tudo que já fizera em sua cozinha, e o colocou sobre a toalha de mesa de linho branco. Fique com a indenização, disse ela. Não precisarei dela. Ela saiu por entre 40 pessoas que não emitiram um som, e não permitiu que elas vissem suas mãos tremendo até que ela estivesse do lado de fora e sozinha no ar frio de Montana. E então ela apertou os 2 punhos contra os lados do corpo e respirou até que o tremor parasse. Ela ficou ali por um longo momento. O céu acima de Cascade Falls era o cinza opaco de um tempo que se aproximava. Do outro lado da rua, a placa do hotel rangia ao vento. Ela acabara de deixar para trás 4 anos de sua vida. Acabara de dizer em voz alta, diante de testemunhas, algo que Douglas Merritt não perdoaria. Acabara de se tornar inimiga de alguém que tinha o dinheiro e as conexões para tornar sua vida profissional neste território muito difícil. Ela também sentiu, sob o medo, o frio e o tremor em suas mãos, algo que não sentia há 4 anos. Sentiu-se como ela mesma. Ela foi arrumar suas coisas. Assim, ela deixou Cascade Falls, 3 dias depois, em um robusto cavalo castanho chamado Biscuit, com sua panela holandesa amarrada na sela e suprimentos suficientes para 2 semanas se ela medisse cuidadosamente. Ela não tinha um plano particular, exceto a palavra Oeste, que significava Bozeman, que significava novos hotéis sendo construídos com dinheiro de ouro e oportunidades de restaurante para alguém que pudesse provar seu valor sem depender da recomendação de mais ninguém. Merritt podia dizer o que quisesse sobre ela. Ele não podia mudar o sabor da comida. O que ela não previra foi a rapidez com que o tempo virou em seu segundo dia. Neve. Ela esperava isso. Era fim de novembro em Montana, e qualquer um que esperasse o contrário não tinha razão de estar em Montana no fim de novembro. O que ela não esperava foi como o vento mudou na tarde do segundo dia, soprando forte do noroeste e transformando a nevasca razoável em algo com opiniões genuínas sobre as pessoas que estavam no meio dela. Ela acampou em um bosque de pinheiros fora da trilha principal, fez sua fogueira pequena e eficiente, do jeito que seu pai a ensinara, e estava derretendo neve para obter água quando Biscuit levantou a cabeça e suas orelhas ficaram afiadas e rígidas, apontando para o sul. A mão de Clara encontrou o rifle em sua cela antes que ela tivesse decidido conscientemente pegá-lo. Ela ouviu. Vento, neve, bufando, batendo na casca da árvore. E por baixo disso algo mais pesado e irregular. O som de algo se movendo através de montes de neve profunda, e não se movendo bem. Ela o encontrou a 40 metros do acampamento. Ele estava de bruços na neve. Um braço estendido para a frente como se estivesse alcançando algo que nunca alcançou, seu casaco coberto de gelo. Ela se agachou e pressionou 2 dedos no lado de seu pescoço e sentiu um pulso que estava lá, mas não estava interessado em ficar. Ela se levantou e olhou para ele. Ela tinha suprimentos suficientes para uma pessoa por 2 semanas. Ela estava sozinha na natureza de Montana, com o tempo piorando a cada hora, e um destino que ainda estava a quase 1 semana de viagem. O cálculo sensato era óbvio, e apontava em uma direção. Ela o pegou pelos braços e começou a arrastá-lo em direção à sua fogueira. Meu Deus! Disse ela entre os dentes, suas botas encontrando apoio na neve enquanto ela o arrastava para trás. Ele era alto, magro e completamente pesado morto. Você poderia pelo menos ser útil. Ele não foi útil, mas estava respirando quando ela o levou até a fogueira, o que era mais do que ela esperava, e isso teria que ser o suficiente para começar. Seu casaco saiu primeiro, rígido de gelo e frio o suficiente para queimar suas mãos através de suas luvas.
a camisa por baixo. Ela trabalhou rápido e sem sentimentalismo, porque o sentimentalismo era um luxo e a queimadura de frio não era. Ela o envolveu em seus 2 cobertores e em seu casaco extra e alimentou a lenha que pretendia racionar. Em seu casaco, meio enterrado sob o gelo, ela encontrou um distintivo de delegado. Bem, disse ela para Biscuit, que a havia seguido até a beira da luz da fogueira e observava os acontecimentos com leve preocupação. Isso é algo. Então ela abriu a panela holandesa e começou a cozinhar, porque ela não ia deixar um homem morrer em seu acampamento quando ela tinha alce na panela e não ia servir alce a um homem que estava meio morto sem fazê-lo, corretamente. Ele voltou cerca de 1 hora depois. Seus olhos se abriram, azul-acinzentados, diretos, e eles percorreram o acampamento com a avaliação rápida e involuntária de alguém que se treinou para nunca acordar lentamente. Calma, disse Clara sem tirar os olhos da fogueira. Você está no meu acampamento. Não se sente ainda. Uma pausa. Meu cavalo? Sumido. Você veio sozinho. Outra pausa. Você me arrastou até aqui? Eu fiz. Sozinha? Não vejo mais ninguém aqui. Ele fez um som que poderia ter sido uma risada, se ele tivesse tido energia para terminá-la. Não, senhora. Suas mãos vão doer quando o sentimento voltar, disse ela. Tente não fazer muito barulho sobre isso. Eu me viro. Ela serviu ensopado de alce em um prato de lata, deu a volta na fogueira e o ofereceu a ele. Ele havia se apoiado contra um tronco. O esforço que isso lhe custou era visível na tensão de sua mandíbula, e ele a olhou com olhos que a absorviam com a atenção direta que não parecia uma avaliação tanto quanto um real vê-la. Coma devagar, disse ela. Se você comer rápido depois de dias sem comida, seu corpo vai rejeitar. Ele pegou o prato. Obrigado. Ele disse isso do jeito que as pessoas dizem quando querem dizer completamente. Eu falo sério. Coma primeiro. Agradeça depois. Ele comeu. E Clara observou do jeito que sempre observava, porque a comida era a conversa mais honesta que ela sabia ter com qualquer um. E como uma pessoa a recebia, dizia mais a ela do que a maioria das pessoas dizia em 1 hora. Este homem comeu com a desespero controlado de alguém que esteve sem comida por tempo suficiente, que todos os instintos gritavam para que ele consumisse o mais rápido possível, e que estava ignorando esses instintos por pura disciplina deliberada. Quando a primeira mordida real fez efeito, quando seu corpo entendeu que estava recebendo algo feito com cuidado, e não apenas por necessidade. Os olhos dele se fecharam por um instante, e ele soltou o ar lentamente, como quem liberta algo que guardava há muito tempo. Senhor, disse ele baixinho. O que é isso? Veado. Cozido com zimbro e cebola selvagem. O amargor por baixo é raiz de bardana. Ajuda o corpo a processar o frio. Ele olhou para ela. Você cozinha assim aqui, em um acampamento selvagem? Eu cozinho assim em todo lugar. Os ingredientes mudam. A abordagem não. Ela pegou o prato vazio dele e o encheu novamente sem perguntar. O segundo prato, mais devagar que o primeiro. Sim, senhora. Ele olhou para o prato por um momento. Cole Hargrove, vice-marechal dos Estados Unidos de Billings. Ou era até uns 5 dias atrás. Clara May Sutton, chefe de cozinha do Grand Cascade Hotel de Cascade Falls, ou fui até uns 3 dias atrás. Cole a olhou por cima do prato. Ex-chefe. É uma longa história. Não tenho cavalo. E não tenho lugar para ir com urgência. Clara o ponderou. O cinza estava saindo do rosto dele. As mãos pararam de tremer. Quem quer que ele fosse, que tipo de homem, acabou de cara no chão em uma nevasca de Montana em novembro, rastreando alguém através de um tempo que não cooperava. Ele estava presente. Ele estava prestando atenção. Ele não a olhava da maneira que Merritt a olhava, calculando o que ela representava e achando o número muito alto. Eles me demitiram, disse ela. O motivo oficial foram preocupações com a apresentação. O motivo real foi que eu sabia de algo que não deveria saber e não estava disposta a ficar quieta sobre isso. E o homem que era dono daquele hotel decidiu que era mais fácil destruir minha reputação do que ter medo do que eu poderia dizer. Ela manteve a voz firme. Então ele a destruiu. Ou tentou. O que você sabe? Perguntou Cole. Era uma pergunta de homem da lei, direta, sem floreios. Algo que valia a pena saber. Ela encontrou o olhar dele. Algo que pretendo usar corretamente quando a hora chegar. Não agora. Não aqui no deserto. Sem credibilidade e sem testemunhas. Mas eventualmente. Cole ficou quieto por um momento, digerindo aquilo da mesma forma que digeria o veado cuidadosamente, dando-lhe a devida consideração. E você está indo para Bozeman. Novos hotéis. Nova oportunidade. Não preciso da aprovação de Merritt. Preciso de uma cozinha. E de alguém disposto a provar o que eu posso fazer. Bozeman fica a 1 semana de cavalgada em bom tempo. Eu sei.
Nisso, Sr. Hargrove. Ela manteve a voz paciente. Eu tenho navegado estas montanhas sozinha por 4 dias. Eu sei no que estou entrando. Eu fiz o cálculo. Obrigada. Sua boca se fechou. Ele a olhou com aquele mesmo olhar direto, e ele se resolveu lentamente em algo que ela reconheceu como respeito genuíno. Não o fingido, o tipo que vinha de um homem que realmente atualizava sua avaliação. Justo, disse ele. O fogo se acomodou entre eles. O vento soprava pelos pinheiros. Fora do pequeno círculo de calor, a noite havia ficado muito fria e muito clara, do jeito que ficava depois que uma tempestade se esgotava. Clara. Cole jogou algo nas mãos. Um gesto que parecia o de um homem organizando algo que ele queria dizer corretamente. Eu devo minha vida a você. Isso não é uma figura de linguagem. Eu estava a uns 15 minutos de desistir quando você me encontrou. Você não me deve nada. Devo sim. É um fato. E não estou interessada em discutir sobre isso. Ele pousou o prato. Perdi meu cavalo, meu equipamento, meus documentos de mandado, meus suprimentos. Tenho uma arma que provavelmente precisa de limpeza. E o que quer que eu esteja vestindo. Sei que você não tem motivo para confiar em mim, mas estou pedindo que me deixe ir com você para Bozeman. Vou me ganhar meu sustento. O que precisar ser feito, eu farei. Clara o olhou por um longo tempo. Ela aprendeu ao longo de anos cozinhando e servindo e observando as pessoas através de mesas e balcões a confiar em si mesma, a ler uma pessoa. Era a mesma habilidade que tornava sua comida boa, a capacidade de avaliar o que algo realmente era, em vez do que se apresentava como. Cole Hargrove, despojado de tudo até o essencial, era um homem que dizia o que pensava e olhava nos seus olhos quando dizia. Você planeja agir de forma estranha, disse ela. Ele piscou. Senhora? Viajar com uma mulher. Você planeja começar a agir como se tivesse opiniões sobre minha rota, meu acampamento, meu cavalo, minhas decisões? Não. Você planeja assumir isto. Ela gesticulou para o forno holandês, o fogo, o acampamento organizado ao redor deles, estendendo para qualquer outra coisa. Absolutamente não. Você planeja acordar uma manhã e decidir que sabe mais do que eu sobre minha própria vida? Clara. Ele disse o nome dela da mesma forma que dizia tudo o mais, sem qualquer enfeite. Você me arrastou de uma nevasca com suas próprias mãos. Você me embrulhou em seus próprios cobertores. Você me fez uma refeição que vou lembrar quando for um homem velho. O canto da boca dele se moveu ligeiramente. Acho que ambos sabemos quem está comandando esta operação. Ela o estudou. O fogo crepitou. Uma coruja se moveu em algum lugar nos pinheiros escuros e então o silêncio voltou, profundo e absoluto. Tudo bem, disse ela. Você pode vir, mas vamos estabelecer os termos. Eu escolho a rota. Sem discussão. Eu conheço este terreno e você não. Concordo. Você carrega seu próprio peso, seu acampamento, seus pratos, seu equipamento. Não estou aqui para cuidar de você. Entendido. E se eu te disser para fazer algo porque nossas vidas dependem disso, você faz. Sem parar para decidir se uma mulher poderia saber algo que você não sabe. Ela sustentou o olhar dele. Porque ela pode. E neste deserto em particular, ela sabe. Cole ficou quieto por um momento. O tipo de silêncio que significava que ele estava realmente pensando em vez de esperar para responder. E se eu achar que você está errada em algo? Disse ele. Ela não esperava isso. Ela esperava concordância ou discussão, não uma pergunta genuína. Você diz. Ela o disse. Uma vez. Claramente, com seu raciocínio por trás. Então eu tomo a decisão e seguimos em frente. Ele assentiu lentamente. Isso é justo. É mais do que justo. Durma um pouco. Saímos ao amanhecer, e amanhã não será mais fácil que hoje. Ele a olhou por mais um momento. Havia algo em seus olhos que ela não conseguia nomear exatamente. Não gratidão exatamente, embora fizesse parte disso. Algo mais antigo e mais quieto que a gratidão. Obrigado, Clara, disse ele, por não passar direto. Ela não respondeu a isso. Não havia muito o que dizer. Ela se moveu para o seu lado do fogo. Apertou o casaco. Deitou-se e olhou por cima dos galhos dos pinheiros para as estrelas que apareciam em um céu que havia se tornado duro e brilhante com o frio. Ela pensou no rosto de Douglas Merritt, quando mencionou o juiz Hollander. Ela pensou no avental sobre o linho branco. Ela pensou em Bozeman, no que seria preciso para entrar em uma cidade nova com nada além de seu próprio nome e suas próprias mãos e fazer algo disso que ninguém poderia tirar dela. Ela pensou no que isso exigiria. Exigiria mais do que ela tinha agora. Exigiria também exatamente o que ela sempre teve. O que 4 anos na cozinha de Douglas Merritt não haviam diminuído e o que nenhuma opinião de homem sobre sua apresentação jamais tocaria. Do outro lado do fogo, a respiração de Cole Hargrove se aprofundou em sono.
A súbita rendição de corpo inteiro de um homem cujo corpo lutava para ficar vivo e que finalmente recebeu permissão para parar de lutar por algumas horas. Clara fechou os olhos. De manhã, eles cavalgariam para o oeste em direção ao que viesse a seguir, em direção ao que quer que ela fosse forte o suficiente para construir do zero. Isso sempre fora suficiente antes. Ela pretendia garantir que ainda fosse. Eles saíram ao amanhecer. Clara na frente como combinado, Biscuit abrindo caminho pela neve que havia se assentado durante a noite em algo firme o suficiente para viajar, mas profundo o suficiente para atrasar. Cole cavalgava atrás dela em um cavalo que ela conseguiu trocar com o acampamento de um caçador de peles a 2 milhas a leste. Um ruano cinza com uma boca teimosa, e mais opiniões do que era estritamente útil, mais sólido nas pernas e disposto o suficiente quando pressionado. Ele não falava muito de manhã, ela notou. Algumas pessoas preenchiam o silêncio porque se sentiam desconfortáveis nele. Cole Hargrove sentava-se dentro dele como um homem que havia feito as pazes com o silêncio há muito tempo. Ela descobriu que não se importava. O que a incomodava era a aparência do céu ao meio-dia. Ela o observava desde que desmontaram o acampamento. A planicidade particular da luz, a maneira como a cor havia sido drenada de tudo, deixando o mundo com a aparência de uma pintura com muito branco e pouca profundidade. Ela parou Biscuit sem aviso. Cole se aproximou dela. Tempo, disse ela. Ele olhou para o céu. Quanto tempo? 2 horas, talvez menos. Passamos por uma formação rochosa a cerca de 1 milha atrás, na Cordilheira Nordeste. Eu vi. Ela já estava fazendo os cálculos. Pode haver um beiral. Pode não ser suficiente, mas é o que temos. Ela o olhou. Você está pronto para acelerar? Se você me perguntar isso de novo, vou começar a levar para o lado pessoal. Ela quase sorriu. Quase. Então vamos. Eles forçaram os cavalos a um ritmo que consumia terreno rapidamente e lhes comprou exatamente a margem de que precisavam, chegando à formação rochosa com as primeiras rajadas sérias, já batendo neles de lado, e a temperatura caindo tão rápido que Clara podia senti-la no rosto como uma mão pressionando. O beiral era real, 15 pés de pedra acima e 3 paredes de rocha ao redor de um espaço apenas largo, o suficiente para 2 cavalos e 2 pessoas existirem sem congelar até a morte. Leve-os para trás o máximo que puderem, disse Clara, já se movendo, já lendo o espaço, calculando o que tinham e o que precisavam, e o que ela poderia construir a partir da lacuna entre esses 2 números. Cole se moveu sem fazer perguntas, o que ela já havia decidido ser uma de suas melhores qualidades. Eles construíram um quebra-vento com pedras soltas, trabalhando juntos sem direção. Clara apontando e Cole carregando porque ele tinha as costas mais fortes, e ela tinha um olho melhor para a estrutura. Levou 30 minutos, e quando terminaram, a tempestade havia atingido seu pleno vigor, um som para o qual ela não tinha referência, exceto vivo, o jeito que uma coisa viva gritava quando queria que você soubesse que era pequeno. Eles se sentaram perto do fogo que ela acendeu com os restos de madeira presos na rocha, tão perto que seus ombros quase se tocavam. Os cavalos estavam atrás deles, inquietos, mas contidos. Conte-me sobre o mandado, disse Clara. Cole a olhou. O quê? Você estava rastreando alguém. 5 dias fora. Você tinha um nome e um mandado, e perdeu ambos para o tempo. Ela jogou um pequeno pedaço de madeira no fogo. Quem você estava perseguindo? Uma pausa. Um homem chamado Fen Dalloway. Matou um topógrafo federal fora de Miles City em setembro. Atirou nele pelas costas por uma disputa de limites que não saiu como ele queria. Você estava perto. Perto o suficiente que eu deveria tê-lo pegado. A mandíbula dele se apertou. Tomei uma decisão sobre qual cordilheira pegar, e foi a errada. Quando percebi que o rastro havia esfriado, o tempo havia ido embora com ele. Ele ficou quieto por um momento. Neste trabalho, se você tomar decisões erradas suficientes, as pessoas param de confiar nas suas certas. É por isso que você estava sozinho, sem reforços, sem parceiro. Ele a olhou firmemente. Como você sabe que não deveria haver? Porque um homem com reforços não acaba de cara na neve com ninguém procurando por ele. Outra pausa. Mais longa. Meu parceiro saiu há 2 semanas, por motivos pessoais. Eu deveria ter esperado por um substituto. Não esperei. Por quê? Porque Dalloway estava ao alcance, e eu tinha medo que se esperasse o perderia. Ele pegou uma pequena pedra e a girou nas mãos. E então eu o perdi de qualquer jeito. Mais quase minha vida, mais 2 semanas de tempo de patrulha, que terei que explicar ao meu marechal sênior, em uma linguagem que me faça parecer algo diferente de um tolo. Você não é um tolo, disse Clara. Você tomou uma decisão razoável que não deu certo. Essas coisas não são a mesma coisa. Às vezes parecem a mesma coisa. Não são.
Ela disse isso simplesmente, do jeito que dizia coisas que significava completamente. Eu tomei uma decisão razoável na sala de jantar de Merritt, e isso me custou 4 anos de trabalho e a única reputação profissional que eu havia construído. Isso não a torna a decisão errada. Cole, olhou. A luz do fogo dançava em seu rosto. O que exatamente você disse a ele antes de ir embora? Ela lhe contara o esboço geral na trilha. Não lhe contara os detalhes. Ela o ponderou agora, a franqueza de seus olhos, o modo como ele ouvia com total atenção, em vez de esperar sua vez de falar, e decidiu que ele merecia. Douglas Merritt tem um acordo de terras com o juiz Avery Hollander, disse ela. Terras federais, tecnicamente. Limites de levantamento que deveriam estar fixos mudaram após um jantar privado no hotel em abril passado. Eu estava trabalhando naquele jantar. Ouvi o que foi dito. Ela deixou aquilo pairar por um momento. 2 semanas depois, um dos pequenos pecuaristas ao sul da cidade, um homem chamado Lester Pratt, 3 filhas, um bom homem, perdeu sua reivindicação de direitos de água, porque o levantamento atualizado colocou o limite do riacho dentro da nova propriedade de Merritt. O gado de Pratt passou por um inverno rigoroso. Ele vendeu tudo na primavera. Cole ficou muito quieto. Merritt comprou a terra a um preço de desespero, continuou Clara. Pagou Hollander de maneiras que não eram dinheiro e, portanto, não eram rastreáveis de forma óbvia. Mas eu estava na sala. E tenho uma memória que não solta as coisas. Ela olhou para o fogo. Quando Merritt decidiu fazer um exemplo de mim, ele não calculou corretamente. Ele pensou que eu iria embora quietamente, porque mulheres em minha posição geralmente o fazem. Mulheres que se parecem comigo, especificamente, deveriam ser gratas pelo que recebem e invisíveis em todo o resto. Mas você não é invisível, disse Cole. Você garantiu isso. Eu garanti que ele soubesse que não era. Ela se virou para olhá-lo diretamente. Eu ainda não fiz nada com essa informação. Preciso estar em uma posição onde isso signifique algo antes de usá-la. Uma ex-cozinheira de hotel sem posição e sem emprego fazendo acusações contra um homem como Merritt, isso não é um caso. Isso é uma mulher falando. Sua voz era factual, não amarga. Preciso de posição primeiro. Preciso que Bozeman funcione. E então decidirei o que vem a seguir. Cole ficou em silêncio por um longo momento. Do lado de fora, a tempestade batia na pedra acima deles e enviava dedos frios por todas as frestas de seu abrigo. Os cavalos se mexeram e se acomodaram. Sabe, disse ele finalmente, o que você está descrevendo? A manipulação de terras, a fraude de levantamento, os direitos federais de água, isso é um assunto federal. Isso não é apenas Merritt sendo um empresário desonesto. Isso se enquadra na jurisdição que eu realmente carrego. Eu sei disso. Então, quando você estiver pronta? Quando eu estiver pronta, disse ela, e sua voz carregava peso suficiente para fechar o assunto de forma limpa. Não antes. Ele aceitou isso sem insistir. Ela observou. O silêncio que se seguiu era confortável da maneira que os silêncios entre pessoas que se entendiam às vezes eram. Clara pegou as cartas. Você joga? Perguntou ela. Depende do jogo. 5 cartas. Pôquer. Consigo me virar. Ela distribuiu. Ele jogou com cautela no início, sentindo sua abordagem, que era exatamente o que um homem com bons instintos faria. Ao final da 3ª mão, ele ajustara seu jogo para levar em conta o que aprendera, o que significava que ele tinha instintos genuinamente bons. Ao final da 5ª mão, ele a vencera 2 vezes. Onde você aprendeu? Perguntou ele, recolhendo as cartas para sua vez. Minha mãe. Ela jogava em acampamentos de mineração quando eu era pequena. Dizia que era a única maneira honesta de uma mulher ganhar dinheiro em um lugar como aquele. Clara pegou sua mão e a organizou sem expressão. Ela me ensinou que as pessoas sempre te dizem quem são à mesa de pôquer. Aqueles que blefam muito sem nada acham que o mundo lhes deve o pote só por aparecer. Aqueles que desistem toda vez que algo os assusta, desistem na vida real também. Ela baixou 2 cartas e pegou 2 do baralho. Ela raramente errava. E o que meu jogo me diz sobre mim? Ela olhou para suas cartas, olhou para ele. Você é um homem que sabe quando esperar e quando agir. Você não aposta o que não pode sustentar, mas tem mais paciência do que a maioria das pessoas imagina. E é isso que os pega de surpresa quando você finalmente age. Cole olhou suas cartas com cuidado. Isso é muito preciso ou muito lisonjeiro. Eu não lisonjeio. Não, disse ele. Não acho que você lisonjeie. Ele baixou sua mão. 3 valetes limpos e sólidos. Sua leitura é precisa. Ela olhou para ela. Dobrou seu par sem cerimônia. Bom saber. A tempestade os reteve por 2 dias inteiros. Nesse tempo, Clara cozinhou tudo o que pôde fazer com seus suprimentos de ração. Coisas simples, coisas honestas, o tipo de comida que não pedia nada a quem a comia, exceto a vontade de ser nutrido.
Ela fez sopa de feijão com sálvia seca e um pedaço de toucinho salgado não maior que seu punho que, de alguma forma, deu profundidade a toda a panela. Ela fez pão achatado na superfície da frigideira, observando-o com a atenção focada que dava a tudo em uma cozinha, virando-o no momento exato. Cole comeu tudo o que ela produziu com a mesma qualidade de atenção que dava a tudo mais, completamente presente, genuinamente grato, nunca fazendo parecer caridade recebida ou serviço esperado. Ele lavava seus próprios pratos e os dela sem que lhe fosse pedido. Ele assumia os turnos da noite para que ela pudesse dormir, acordando-a quando o fogo precisava ser reabastecido, lidando com isso sozinho quando não precisava. Na segunda noite, a conversa tomou o rumo que toma quando duas pessoas estiveram juntas por tempo suficiente para as defesas habituais se cansarem. Você disse que seu parceiro desistiu por motivos pessoais, disse Clara, sem tirar os olhos da carta que estava embaralhando. O que aconteceu com ele? Cole ficou em silêncio por tempo suficiente para que ela pensasse que ele não ia responder. A esposa dele o deixou, disse ele finalmente. Levou as crianças. Ele voltou de uma perseguição de 2 semanas para uma casa vazia e uma carta. Disse que ela se casou com um policial porque pensava que isso significava algo. Pensava que significava um certo tipo de homem. Disse que percebeu que estava errada. Ele olhou para o fogo. Ele se despedaçou, não de forma barulhenta, da maneira silenciosa que é pior. Parou de tomar boas decisões. Fui eu quem finalmente o sentou e lhe disse que ele precisava ir para casa, onde quer que fosse o lar, antes que este trabalho terminasse o que o divórcio havia começado. Foi difícil fazer isso? A coisa mais difícil que fiz em anos. Ele disse isso simplesmente, porque eu o entendia. O trabalho te consome. Começa a aparecer a única coisa que faz sentido. O único lugar onde você sabe exatamente o que é esperado e se você cumpriu. Tudo o mais começa a parecer incerto em comparação. Clara largou o baralho. E quanto a você? O que te espera em Billings que parece incerto? Ele olhou para ela. Foi um olhar direto, e ele continha algo que ela escolheu, por ora, deixar de lado e examinar mais tarde. Nada, disse ele. Esse é o problema. Ela pegou o baralho novamente. Distribuiu. Eles jogaram mais 3 mãos e não falaram muito, mas o silêncio havia mudado de qualidade. Carregava algo agora, algo não nomeado, e paciente que nenhum deles se aproximava ou se afastava. Na terceira manhã, a tempestade se dissipou. Ambos souberam antes mesmo de acordarem completamente. A ausência de som onde havia som constante era seu próprio anúncio estrondoso. Clara foi a primeira a se levantar, movendo-se para a beira do beiral e olhando para um mundo refeito pela neve. Ela ouviu Cole se aproximar por trás dela. — Quão longe estamos? Perguntou ele. 2 dias se apertarmos, 3 se formos cuidadosos. Qual você quer fazer? Ela olhou para o céu, claro e duro, o azul particular que vem depois que uma grande tempestade se esgota completamente. Frio, mas honesto. O tipo de tempo que se sustentaria se você não pedisse muito dele. Cuidadoso, disse ela. Apertamos muito, e um dos cavalos atravessa uma deriva errada. Perdemos mais 3 dias. Vamos firmes e chegaremos lá. Então, firme. Desmontar o acampamento levou mais tempo do que ela esperava. Tudo estava congelado ou enterrado. Seus suprimentos precisavam ser reorganizados para levar em conta o que haviam comido durante 2 dias de isolamento. Cole trabalhou ao lado dela com a mesma eficiência que demonstrara na primeira noite, o que ela passou a entender que era simplesmente como ele era. Não demonstrando prestatividade, apenas fazendo o que precisava ser feito. Até o meio da manhã, eles estavam em movimento. A neve era profunda, mas administrável. Os cavalos trabalhando nela com a indústria paciente de animais que entendiam os riscos sem precisar que lhes fosse dito. Clara definiu o ritmo, não rápido, mas implacável, da mesma forma que ela fazia tudo. Não correndo, não descansando, apenas um movimento constante para a frente. Por volta do meio-dia, Cole se aproximou dela em um trecho onde a trilha se alargava. Clara. Ele disse o nome dela como sempre fazia, sem preâmbulos, sem suavizar. O que acontece se Bosman for mais difícil do que você espera? Ela manteve os olhos na trilha à frente. Então será mais difícil do que eu espero. Quero dizer, especificamente. Se os hotéis não estiverem contratando, ou se a palavra de Merritt viajou antes de você, eu sei o que você quer dizer. Ela ficou em silêncio por um momento. Então eu continuo me movendo. A Missoula, a Helena, a Butte, se eu tiver que ir tão longe. Tenho habilidade suficiente nestas mãos para entrar em qualquer cozinha do território de Montana e provar meu valor em 30 minutos. O que Merritt diz sobre mim não pode mudar o sabor da comida. Cole ficou em silêncio por um momento.
E se eles não te derem 30 minutos? Então darei 10. E se eles não me derem 10, darei uma mordida. Ela olhou para ele de lado. Você já comeu algo que fez você esquecer de desconfiar da pessoa que o fez? Ele olhou para ela. Sim, 2 noites atrás. Ela sustentou o olhar dele por um momento. Depois voltou sua atenção para a trilha. Então você entende do que estou falando. Ele não disse nada a isso. Mas ela ouviu algo em seu silêncio que era diferente de seu silêncio habitual, mais quente, mais complicado. Eles cavalgam mais 1 hora antes que ele falasse novamente. Quando eu entregar meu relatório em Bozeman, disse ele cuidadosamente, vou registrar o que você me disse sobre Merritt e Hollander. Não como uma queixa formal, eu sei que você não está pronta para isso e não teria validade sem seu testemunho direto de qualquer maneira. Mas quero que fique registrado em algum lugar que a informação existe e de onde veio. Ele fez uma pausa, para que, quando você estiver pronta, já haja uma base. Clara olhou para ele. Algo em seu peito ficou muito quieto e depois muito quente, como acontecia quando alguém fazia algo genuinamente inesperado. Você não precisa fazer isso, disse ela. Eu sei. Ele encontrou os olhos dela. É por isso que estou fazendo isso. Ela não o agradeceu. Ele não parecia precisar disso. Eles cavalgam pela tarde fria e clara, e as montanhas se afastavam gradualmente para o sul, e em algum lugar à frente deles, ainda invisível, mas real, Bozeman esperava com seus novos hotéis, e seu dinheiro de ouro, e sua oportunidade para alguém disposto a aproveitá-la. Clara May Sutton saiu da sala de jantar de Douglas Merritt, com nada além de seu nome em suas mãos e um forno holandês amarrado a uma sela. Ela chegaria a Bozeman com tudo isso ainda intacto. Mas, qualquer que fosse isso, essa quietude firme cavalgando ao seu lado pela neve que ela não havia planejado e ainda não tinha certeza de como chamar. Ela descobriria como chamar mais tarde. No momento, havia trilha à frente e luz do dia para usar. Ela incentivou Biscuit a ir em frente. Cole manteve o ritmo sem ser solicitado, o que ela pensou que era algo. Bozeman se anunciou antes que pudessem ver sua fumaça. Primeiro, o som de martelos. Depois, o cheiro particular de uma cidade crescendo mais rápido do que podia conter a si mesma. Madeira e carvão e cavalos e ambição humana, misturados em algo que atingia a parte de trás da garganta como uma promessa ainda não cumprida. Clara não diminuiu a velocidade quando eles passaram pelo cume e o vale se abriu abaixo deles. Ela absorveu como absorvia tudo, completamente e sem hesitar, e então continuou cavalgando. Cole se aproximou dela. Maior do que eu esperava, maior do que eu lembrava. Ela havia passado por Bozeman uma vez, 2 anos atrás, seguindo uma pista para uma posição de cozinha que evaporou antes que ela chegasse. A cidade era metade desse tamanho então. O dinheiro do ouro fez isso. Você está nervosa? Ela considerou a pergunta seriamente, como considerava todas as perguntas sérias. Sim, ela disse. Mas o nervosismo é apenas o corpo a preparar-se para o trabalho. Nunca achei útil fingir o contrário. Ele olhou para ela com aquele olhar firme que lhe era característico. A maioria das pessoas diria não. A maioria das pessoas estaria a mentir. Desceram em direção à cidade enquanto a luz da tarde se tornava longa e alaranjada. E Clara notou tudo. A disposição das ruas, a colocação dos edifícios maiores, a nova construção na extremidade norte, onde 2 hotéis iam subir lado a lado como argumentos concorrentes. Um deles ostentava uma placa no seu andaime pintada com letras cuidadosas. O Hotel Imperial. Grande inauguração primavera de 1883. O outro, já com 3 andares e totalmente operacional, chamava-se O Meridiano. Ela arquivou ambos os nomes. O dono do estábulo era um homem compacto chamado Garrett, com dentes manchados de tabaco e o tipo de olhos que tinham visto gente suficiente passar para ter desistido de se surpreender com qualquer um deles. Ele olhou para Clara da maneira como os homens frequentemente a olhavam. Uma avaliação rápida e completa que começava pelo rosto, passava pela sua compleição e chegava a uma conclusão antes de ela ter dito uma palavra. Ela tinha aprendido a ler o que acontecia naquela fração de segundo com mais precisão do que a maioria das pessoas lê conversas completas. A conclusão de Garrett era uma leve curiosidade, não hostilidade, não o cálculo particular que ela aprendera a temer. Apenas aqui está uma pessoa incomum. Vamos ver o que ela quer. À procura de trabalho na cozinha, disse-lhe ela, porque os donos de estábulos em cidades fronteiriças sabiam tudo o que acontecia nelas, e ela descobrira que valia sempre a pena perguntar. Hotéis novos, restaurantes, alguém a contratar um cozinheiro-chefe. Garrett moveu o tabaco para o outro lado da boca. O Meridiano tem passado por pessoal de cozinha como água por um coador. 3º cozinheiro que contratam desde o verão.
Diz que o dono é particular. Particular como? Quer cozinha francesa, quer que seja feita exatamente da maneira que ele aprendeu em Chicago, quer que o pessoal o faça à maneira dele e não faça perguntas. Ele pegou nas rédeas de biscuit. A última mulher que ocupou o cargo, boa cozinheira pelo que eu vi, durou 6 semanas antes de ele a substituir por um homem que tinha formação em Nova Orleans. O homem desistiu 2 semanas depois. Quem é o dono? Um sujeito chamado Harlan Cross. Veio de Chicago com dinheiro e opiniões sobre tudo. Garrett olhou-a de lado. Ele também é particular sobre quem contrata. Em termos de apresentação. Clara ouviu tudo o que Garrett não estava a dizer. Tinha passado anos a ouvir tudo o que as pessoas não diziam. Obrigada, disse ela simplesmente. Cole estava parado um pouco atrás dela, a ouvir. Quando saíram para a rua, ele acompanhou-a. O Imperial, disse ele baixinho. O que ainda está em construção. Eu vi-o. A inauguração na primavera significa que eles estão a contratar agora. Antes que as preferências do Cross tivessem tempo de se estabelecer como as únicas preferências na cidade. Ela olhou para ele. Tens pensado nisto desde que mencionaste Bozeman há uma semana. Ele disse-o sem ênfase particular. Apenas um facto. Queres que eu investigue? Às vezes um homem a perguntar chega mais longe e mais rápido, mesmo quando a mulher a perguntar é quem eles realmente querem. A oferta pousou num lugar complicado. Ela tinha passado toda a sua vida profissional a recusar-se a deixar que esse cálculo particular a derrotasse, a recusar-se a deixar que a preferência do mundo por lidar com homens em seu nome se tornasse o mecanismo pelo qual ela sobrevivia. Mas ela também tinha 31 anos, e não era ingênua sobre o custo da resistência versus o que o pragmatismo comprava. Não, disse ela. Mas obrigada por entenderes porque é um não complicado. Ele acenou com a cabeça uma vez. Ele compreendeu. Isso estava a tornar-se uma das coisas em que ela se sentia a confiar, que não tinha de explicar toda a arquitetura do seu raciocínio a ele. Ele captava as paredes de suporte e preenchia o resto sozinho. Encontraram uma pensão na 3rd Street, gerida por uma senhora chamada Senhora Aldridge, que cobrou um preço justo e não fez perguntas desnecessárias, e mostrou-lhes 2 pequenos quartos no fim de um corredor estreito. Clara pagou uma semana adiantada e ficou na soleira da porta do seu quarto por um momento antes de largar a sua trouxa. Ficou apenas de pé, a absorver a pequenez do lugar, a simplicidade limpa, a janela que dava para a rua abaixo, onde Bozeman ia sobre os seus negócios sem se importar nada que ela tivesse chegado. Já tinha estado em quartos como aquele antes. Já tinha recomeçado antes. Sabia como isto funcionava. Largou a sua trouxa, lavou o rosto. Foi procurar o escritório de contratação do Hotel Imperial antes que a tarde acabasse. O homem de que ela precisava chamava-se Fletcher Dodd. Não o dono que aparentemente estava em Denver, mas o gerente de operações. Um homem magro e preciso nos seus 40 anos, que usava o colarinho demasiado apertado e olhava para as pessoas por cima dos óculos como um professor, perpetuamente desapontado com os seus alunos. Ele olhou para Clara da maneira que Garrett não o fizera. A avaliação completa, a conclusão, e depois a recalibração visível do que quer que ele estivesse prestes a dizer. Senhorita Sutton, Clara May Sutton, ex-cozinheira-chefe do Grand Cascade Hotel, em Cascade Falls, 4 anos. O restaurante do hotel passou de dar prejuízo a ter reservas com 6 semanas de antecedência no meu primeiro ano. Ela pousou as mãos na borda da sua secretária. Não se sentou. De pé, ela ocupava o quarto de forma diferente. Tinha aprendido isso há muito tempo. Está a abrir na primavera. Precisa de pessoal de cozinha que possa entregar desde o primeiro dia sem curva de aprendizagem. Eu sou exatamente isso. Dodd piscou os olhos. Tem uma carta de referência? O meu antigo empregador e eu separámo-nos em termos difíceis. Ela manteve a voz firme. Não vou fingir o contrário. O que posso oferecer-lhe em vez disso é isto. Me acesso à sua cozinha por 1 hora com os suprimentos que tiver à mão e depois diga-me se precisa de uma carta de referência ou se quer discutir os termos. Dodd olhou-a por um longo momento. Ela observou-o, a ponderar o reflexo de dizer não contra a realidade prática da sua situação, que era que ele precisava de uma equipa de cozinha que pudesse operar a um nível que competisse com o meridiano do outro lado da rua, e que pessoal de cozinha capaz em Montana fronteiriço não era propriamente abundante. 1 hora, disse ele. A cozinha está a ser acabada, mas o fogão está operacional. Amanhã de manhã, às 8. Se o que produzir for adequado, falaremos. Será mais do que adequado, disse Clara. Mas sim, às 8. Ela saiu antes que ele pudesse rever a oferta. Cole estava à espera lá fora. Ela contou-lhe o que tinha acontecido em cerca de 40 palavras.
Ele ouviu com a economia focada de um homem que compreendia que ela lhe estava a dar exatamente a informação de que ele precisava e nada mais. "O que precisas esta noite?" perguntou ele. "Saber o que eles têm naquela cozinha antes de eu entrar amanhã. Ingredientes. Equipamento. Em que estado está o fogão?" Ela olhou para ele. "E preciso de dormir, o que significa que preciso de parar de pensar o suficiente para dormir, o que é mais difícil do que a parte de cozinhar. Eu trato da informação da cozinha." "Como?" "Vou perguntar." Ele quase sorriu. "Eu conheço pessoas no trabalho de lei. Lei e hospitalidade sobrepõem-se em cidades fronteiriças mais do que pensarias. Ambas as indústrias precisam de saber tudo sobre todos." Ela olhou para ele firmemente. "Cole, eu não vou construir isto com favores. Não é um favor. É recolha de informação. Farias o mesmo se tivesses os meus contactos." Ele encontrou o olhar dela. "Deixa-me ser útil, Clara. É só o que peço." Ela pensou em argumentar. Pensou no custo prático de argumentar contra o valor prático de saber em que ela estava a entrar. Pensou na diferença entre aceitar ajuda porque não conseguia gerir sem ela e aceitar ajuda porque duas pessoas a trabalhar juntas conseguiam mais do que qualquer uma sozinha. "Está bem", disse ela. "Obrigada." Ele tocou no chapéu, um pequeno gesto habitual, genuinamente respeitoso, e dirigiu-se ao gabinete do xerife rua abaixo. Clara voltou para a casa da senhora Aldridge e sentou-se na borda da sua cama, percorrendo o menu mentalmente. Não um menu planeado. Ela ainda não sabia com o que tinha para trabalhar. Um catálogo em vez disso. Cada prato que ela conhecia, classificado por requisitos de ingredientes e complexidade e impacto, a que ela recorreria primeiro se tivesse manteiga e creme, o que ela faria se o creme tivesse azedado, o que ela poderia construir a partir de nada além de mercearias secas e quaisquer ervas selvagens que pudesse identificar rapidamente. Ela fazia isso desde os 9 anos, sentada na cozinha da sua mãe num acampamento mineiro em Nevada, enquanto os homens discutiam lá fora sobre de quem era a reclamação, e a sua mãe ficava ao fogão e transformava o que quer que tivessem em algo digno de ser servido. A sua mãe nunca se tinha queixado das limitações. Ela tratava-as como os parâmetros do problema, e ela resolvia-os sempre. Clara herdara completamente a abordagem. Ela não era uma cozinheira que precisava dos ingredientes perfeitos para fazer algo perfeito. Ela era uma cozinheira que fazia com que os ingredientes que tinha revelassem a melhor versão do que eram. Adormeceu a planear e acordou pronta. Cole estava no corredor quando ela saiu às 7 da manhã seguinte, já vestida, segurando 2 chávenas de café que ele tinha conseguido de algum lugar. "A cozinha tem um fogão a lenha em bom estado, 2 fornos", disse ele, entregando-lhe uma chávena. "Ferro fundido bem curado. As dispensas secas estão bem. Farinha, sal, açúcar, feijão seco, fubá. A arca frigorífica tem manteiga, ovos, um pouco de queijo que está lá há algum tempo, mas ainda está bom. Há um presunto inteiro fumado do talho de há 2 dias. Entrega de pão fresco todas as manhãs." Ele olhou-a firmemente. "E há trutas. 6 delas limpas e geladas do riacho a sul da cidade, entregues esta manhã." Clara bebeu seu café. Deixou a informação organizar-se. "Trutas", disse ela. "Trutas." Ela sabia exatamente o que ia fazer. Fletcher Dodd esperava à porta da cozinha às 8, com o ar de um homem que tinha decidido de antemão que aquilo não correria bem e tinha arranjado as suas expectativas em conformidade. 2 dos seus funcionários pairavam perto da parede de trás, um jovem com farinha nas mãos e uma mulher da idade de Clara, que observava com a atenção focada de alguém que sabia o que estava em jogo aqui profissionalmente. 1 hora, disse Dodd. 1 hora é mais do que preciso, disse Clara, e passou por ele para dentro da cozinha. Ela pôs a frigideira no fogão antes que ele tivesse acabado de processar o facto de ela ter passado por ele. Avaliou o fogão em 30 segundos, a distribuição do calor, os pontos quentes, a personalidade particular do amortecedor, e ajustou a sua abordagem em conformidade. Pegou nas trutas do gelo sem as examinar quanto à qualidade porque já sabia que estavam boas. Cole não lhe trouxe informações imprecisas. Ela trabalhou sem falar. Quando precisava de algo, dizia o seu nome, e a mulher perto da parede de trás, que se revelou chamar-se Agnes Sharp, e ser rápida com 8 anos de experiência em cozinha, entregava-lhe antes que a palavra acabasse. Após os primeiros 3 minutos, Agnes tinha tomado uma decisão sobre Clara May Sutton, que se mostrava na maneira como ela se movia, antecipatória e investida. Truta frita em manteiga derretida com pimenta preta moída e um punhado de ervas secas que Clara encontrou numa prateleira e identificou pelo cheiro antes de as usar. À parte, ovos, escalfados com queijo,
e uma redução que fez com os pingos de gordura do presunto numa frigideira que ela tinha a funcionar simultaneamente. Pão fresco já presente, cortado grosso e colocado no forno de manter quente por exatamente 3 minutos. 42 minutos depois de ter entrado naquela cozinha, ela pôs um prato à frente de Fletcher Dodd. Ele pegou no seu garfo com a expressão de um homem a cumprir o seu dever profissional. Deu uma dentada, mastigou, pousou o garfo, pegou nele novamente, deu outra dentada, e desta vez não o pousou até o prato estar limpo. Agnes do canto observava Dodd com uma expressão que continha a satisfação particular de alguém que estava certa sobre algo e se alegrava em ver a prova. Senhorita Sutton, disse Dodd, após um silêncio que se prolongou tempo suficiente para ser significativo. O dono retorna de Denver em 3 semanas. Tenho autorização para contratar pessoal de cozinha a taxas padrão, pendente de sua aprovação. Mas quero deixar claro que a aprovação dele é uma formalidade. Agnes disse do canto. Dodd olhou para ela. Agnes olhou para o teto. A aprovação dele é importante. Dodd disse com cuidado. E não posso garantir colocação permanente até que ele aprove. O que posso oferecer a vocês é um período de experiência. 3 semanas com pagamento padrão, com o entendimento de que se o Sr. Waverly tiver preocupações, ele não terá. Agnes disse, ainda examinando o teto. Agnes. A voz de Dodd chegou ao limite naquela direção específica. Sim, senhor. Agnes disse com o tom de quem concordava com as palavras e nada mais. Clara olhou firmemente para Dodd. Aceito os termos. 3 semanas. Se o senhor Waverly tiver preocupações depois de provar o que sai desta cozinha, eu as ouvirei. Ela fez uma pausa. Nunca tive ninguém com preocupações depois de provar o que sai da minha cozinha, mas eu as ouvirei. Ela começou naquela tarde. As 3 semanas que se seguiram foram o trabalho mais árduo e esclarecedor que Clara fizera desde o seu primeiro ano no Grand Cascade. A cozinha do Imperial era maior do que ela estava acostumada. A equipe era inexperiente e incerta, e a cadeia de suprimentos para Bosman era inconsistente de maneiras que exigiam improvisação constante. Ela reconstruiu o cardápio com o que estava disponível de forma confiável. Treinou Agnes e o jovem cujo nome era Thomas, 17 anos. Ágil e ávido por aprender as técnicas que mais importavam, e produziu um serviço de jantar na segunda noite que fez os convidados enviarem elogios à cozinha pela primeira vez na história do hotel. Cole, enquanto isso, arranjara trabalho. O xerife Holt Morrison era um homem prático, que reconhecia um homem da lei habilidoso quando o entrevistava. E Cole Hargrove tinha credenciais e referências que resistiam ao escrutínio, mesmo depois que 5 dias em uma nevasca em Montana haviam sido difíceis para sua papelada. Morrison ofereceu-lhe trabalho de adjunto, em caráter provisório de teste, e Cole aceitou. Eles tomaram o café da manhã da semana juntos em um pequeno local chamado Roses, como haviam combinado na trilha. Clara contou a ele sobre a cozinha. Cole contou a ela sobre a cidade. Era bom, fácil e honesto, da maneira que suas conversas sempre foram. O que Clara não lhe contou foi que, no 4º dia na cozinha do Imperial, uma mensagem havia chegado, escrita à mão, sem assinatura, deslizada sob a porta de serviço da cozinha no início da manhã. A caligrafia era elegante e a mensagem era breve. Os interesses comerciais de Douglas Merritt se estendem a Bosman. Você deveria saber disso antes de se sentir confortável. Alguém que viu o que aconteceu em Cascade Falls. Ela a leu 3 vezes. Ela a colocou no bolso do avental e continuou trabalhando. Ela não a mostrou a Cole porque ainda não sabia o que mostrar a Cole significaria. Se significaria aceitar ajuda de uma forma que mudaria a natureza do que eles estavam construindo, ou se significaria envolvê-lo em algo que poderia custar-lhe sua nova posição antes que ela tivesse realmente começado. Ela ainda estava decidindo quando a segunda mensagem chegou. 2 semanas após seu período de experiência, deslizada sob a porta de sua pensão desta vez, não da cozinha. Esta era mais curta. Dizia, ele sabe que você está aqui. Ele já fez uma ligação. Ela ainda assegurava quando Cole bateu à sua porta para o café da manhã de domingo de sempre. E ela teve que decidir no espaço de 3 batidas se iria contar a ele ou não. Ela abriu a porta. Ele olhou para o rosto dela e tudo o que ele planejava dizer evaporou. O que aconteceu? Ele disse. Não uma pergunta. Ela entregou-lhe as 2 mensagens. Ele as leu parado no corredor. Sua expressão passou por várias coisas em rápida sucessão. Avaliação, compreensão, uma raiva controlada que ele manteve sob a superfície, e então se instalou em algo deliberado e muito quieto. Quando isso chegou, ele disse, erguendo a segunda. Esta manhã. E a primeira. Há 2 semanas. Eu deveria ter te contado então. Sim, ele disse. Você deveria. Ela encontrou o olhar dele.
Eu estava decidindo o que significava contar a você. E agora? Agora eu decidi. Ela sustentou o olhar dele. Significa que confio em você com as partes disso que importam. E as partes que importam acabaram de ficar mais complicadas. Cole dobrou os 2 bilhetes cuidadosamente e os colocou dentro do casaco. Vou precisar de tudo que você sabe, disse ele. Tudo. Não o resumo, o relato completo. Cada detalhe que você ouviu naquela sala. Cada nome, cada valor, cada data que você conseguir lembrar. Isso vai levar mais do que um café da manhã. Então pulamos o Roses. Ele a olhou firmemente. Clara, este é um assunto federal e está sob minha jurisdição. Posso fazer algo a respeito, mas só se você confiar em mim o suficiente para me deixar. Ela o olhou por um longo momento. Para a franqueza dele. Para o homem que fizera uma anotação em seu registro mental semanas atrás, apenas para construir uma base para quando ela estivesse pronta. Que não pressionara, que não forçara, que esperara porque entendia que algumas decisões só poderiam ser tomadas de dentro. Entre, disse ela. Vou preparar o café. Ele entrou. Ela preparou o café. E então ela se sentou em frente a ele na pequena mesa perto da janela e contou tudo. Cada nome, cada valor, cada frase exata dita na sala de jantar privada de Douglas Merritt em uma noite quente em abril passado, enquanto o fogo crepitava, e homens poderosos diziam coisas que acreditavam que ninguém mais seria capaz de repetir. Quando ela terminou, o café de Cole estava frio, e sua expressão se tornara algo muito focado e quieto. Isso é o suficiente, disse ele. Isso é o suficiente para abrir uma investigação formal. Eles vão ouvir o que uma mulher que foi demitida diz que ouviu em um jantar. Eles vão ouvir, disse Cole. Quando um vice-marechal dos NUSAL apresentar o relatório formal que documenta a fonte, os detalhes e os registros de terras corroboradores que ele já vai puxar, ele olhou para ela. Eles não terão escolha. Clara sentou-se com isso por um momento. Sentou-se com o peso disso. 4 anos sabendo algo e esperando o momento certo, e o momento certo, se revelando uma manhã fria em um quarto alugado em Bozeman, sentada em frente a um homem que esteve de bruços na neve 3 semanas atrás e agora era a coisa mais estável em seu mundo. Tudo bem, disse ela. Faça isso. Fora de Bozeman estava acordando. Martelos começando nas novas construções, carroças se movendo, o negócio ordinário de uma cidade crescendo em si mesma. E na cozinha do Imperial Hotel, a 2 quarteirões de distância, Agnes estava preparando o serviço de café da manhã, seguindo o sistema de mise en place que Clara construíra para ela, administrando uma cozinha que era, pela primeira vez em sua curta história, genuinamente boa. Douglas Merritt fizera uma ligação. O que quer que isso significasse, o que quer que estivesse vindo, estava vindo agora, e estava vindo para cá. E Clara May Sutton, que saíra de sua sala de jantar com nada além de seu nome e suas mãos, não cederia 1 centímetro do terreno que reconquistara para ele. Nem 1 centímetro. A ligação que Merritt fizera chegou na forma de um homem chamado Gerald Pitt. Pitt entrou no Imperial Hotel em uma manhã de quarta-feira, 3 dias antes do retorno do Sr. Waverly de Denver, e ele o fez da maneira que homens com um propósito específico sempre o fazem. Sem pressa, sem se anunciar, apenas se movendo pelo saguão com a facilidade particular de alguém que já havia decidido como as coisas iam acontecer e simplesmente permitindo que os eventos alcançassem sua conclusão. Clara não o viu chegar. Ela estava na cozinha administrando o serviço de café da manhã, trabalhando na linha com Agnes à sua esquerda e Thomas à sua direita. Os 3 se movendo com a eficiência sincronizada de pessoas que aprenderam os ritmos umas das outras ao longo de 3 semanas de trabalho diário árduo. Ela não sabia da existência de Pitt até que Fletcher Dodge apareceu na porta da cozinha às 9h30, com o colarinho ainda mais apertado do que o normal, e seu rosto fazendo algo complicado. Senhorita Sutton, disse Dodd. Uma palavra. Ela terminou de empratar o que estava à sua frente, entregou-o a Agnes e enxugou as mãos em seu avental. Ela caminhou até a porta e manteve a voz baixa. O que é? Há um cavalheiro no saguão. Ele diz que está aqui representando interesses em Cascade Falls. Ele está pedindo para falar com quem é responsável pela contratação da cozinha. Clara sentiu algo frio se mover em seu peito. Ela manteve o rosto imóvel. O nome dele? Pitt. Gerald Pitt. Ele diz que tem informações relevantes para a sua. Dodge parou, ajustou os óculos. Relevantes para sua história profissional. Entendo. Ela desamarrou o avental e o dobrou sobre o balcão. Agnes, você fica com a cozinha até eu voltar. Se algo sair desse fogão que não esteja certo, retire. Não envie nada que você mesma não comeria. Sim, chefe. Agnes disse sem se virar do fogão. Ela chamava Clara assim há uma semana. Clara não a corrigira.
Gerald Pitt era um homem compacto, bem vestido, na casa dos 50 anos, com o rosto liso e ilegível de alguém que passara a carreira entregando más notícias em nome de outras pessoas e há muito tempo fizera as pazes com isso. Ele estava perto da janela do saguão quando Clara saiu pela porta da cozinha e ele se virou e a olhou com a eficiência rápida de um homem riscando um nome em uma lista. Senhorita Sutton, disse ele. Senhor Pitt. Ela não ofereceu a mão. Não vamos perder tempo um com o outro. Quem o enviou? Algo brilhou por trás de seus olhos. Surpresa leve com a franqueza rapidamente controlada. Represento um consórcio de interesses comerciais em Cascade Falls que tem preocupações sobre Douglas Merritt, disse Clara. Você representa Douglas Merritt. Tudo bem. Diga isso e podemos ter uma conversa honesta. Pitt fez uma pausa, recalibrou. O senhor. Merritt tem preocupações sobre certas declarações que foram feitas durante sua saída de seu estabelecimento. Declarações que subsequentemente foram repetidas em contextos que são. Outra pausa. Profissionalmente danosos. Que declarações especificamente? Alegações relativas a um acordo comercial privado entre o Sr. Merritt e certos funcionários cívicos. Alegações que, se repetidas a partes com autoridade para agir sobre elas, poderiam causar considerável dificuldade legal para pessoas que não fizeram nada de errado. Clara olhou para ele. Você veio me ameaçar, Sr. Pitt. Porque prefiro que você diga isso claramente também. Pitt tinha a expressão de um homem a quem foi pedido para chamar uma faca de faca e achou isso profissionalmente desconfortável. Estou aqui para transmitir que o Sr. Merritt está preparado para ser generoso. Ele entende que sua saída do Grand Cascade foi abrupta. Ele está preparado para oferecer uma carta de referência, uma favorável, atestando suas habilidades e seu tempo, em troca de uma declaração escrita, esclarecendo que quaisquer comentários que você possa ter feito sobre assuntos comerciais privados foram feitos por engano ou no calor de um momento emocional. Ele quer que eu diga que estava errada. Ele quer fechar um assunto que tem o potencial de causar angústia a várias partes. Ele quer que eu diga que estava errada, Clara repetiu mais devagar, sobre o que eu ouvi com meus próprios ouvidos em sua própria sala de jantar. Pitt sustentou o olhar dela. Ele também está preparado para dificultar as coisas se o curso alternativo for escolhido. Ele tem contatos no registro comercial territorial. Hotéis que recebem certas correspondências sobre potenciais funcionários tendem a... Ele parou e começou de novo. A indústria hoteleira em Montana é um mundo pequeno, senhorita Sutton. O saguão não estava vazio. 2 hóspedes estavam sentados perto da lareira com jornais. O atendente da recepção estava atrás de seu balcão tentando parecer que não estava ouvindo. Fletcher Dodd posicionara-se perto do corredor para os escritórios com o ar de um homem que desesperadamente desejava estar em outro lugar. Clara ficou completamente imóvel por um momento. Ela sentiu o peso do que Pitt acabara de colocar na mesa. A carta que ela não tinha os contatos, ela não tinha a rede de homens com apertos de mão e acordos e o interesse mútuo em manter certas coisas em segredo. Ela sentiu os 4 anos de trabalho que construiu em Cascade Falls e as 3 semanas que construiu aqui, e a fragilidade de ambos contra o tipo específico de pressão que homens como Merritt vinham aplicando a mulheres como ela desde antes de ela nascer. Ela também sentiu as 2 cartas dobradas no bolso interno do avental, que ela passou a carregar consigo depois que a segunda chegou. E pensou em Cole sentado à mesinha em seu quarto 3 dias antes com café frio, dizendo: eles não terão escolha. Sr. Pitt, ela disse, quero que me ouça com atenção, porque vou dizer isso apenas uma vez. Ela manteve a voz baixa e firme, totalmente desprovida de emoção. Eu não errei. Eu não fui emocional. Eu estava naquela sala, ouvi o que foi dito, e dei um relato completo e detalhado do que ouvi a um Deputy Marshal dos Estados Unidos, que abriu uma investigação formal sobre o assunto. Ela fez uma pausa, deixando que as palavras assentassem. O que quer que o Sr. Merritt tenha lhe dito para me oferecer, sugiro que volte e diga a ele que a janela para esta conversa se fechou há aproximadamente 72 horas. Pitt ficou muito imóvel. Você apresentou uma queixa federal. Eu prestei depoimento a um oficial federal. Há uma diferença, mas do ponto de vista do Sr. Merritt, provavelmente não parece muita. Ela sustentou o olhar dele. A carta de referência é desnecessária. Não preciso mais da boa opinião dele. E quanto aos contatos no registro comercial, ele deve ter cuidado com quem liga nas próximas semanas, dado que alguns desses contatos podem estar em correspondência com a mesma investigação federal. Gerald Pitt a olhou por um longo momento. Ela o observou recalcular. Observou a confiança profissional e polida se reorganizando em torno dessas novas informações. E então observou algo se instalar atrás de seus olhos, que não era exatamente derrota,
mas estava adjacente a ela. Sr. Merritt, disse ele calmamente, não é um homem que aceita este tipo de... Sr. Merritt, disse Clara, é um homem que cometeu fraude de terras federal e depois tentou silenciar a única testemunha destruindo seu sustento. Ele deveria estar mais preocupado com o que virá para ele do que com o que eu estou fazendo em Bozeman. Ela deu um passo para trás. Bom dia, Sr. Pitt. Tenho uma cozinha para administrar. Ela voltou para a porta da cozinha sem olhar para ver se ele havia saído. Agnes a olhou no momento em que ela entrou. Leu seu rosto da maneira que as pessoas que trabalhavam de perto com alguém aprendem a ler. Ruim? Não. Clara amarrou seu avental novamente. Mostre-me onde estamos na preparação do almoço. Agnes a mostrou. Clara trabalhou. E em algum lugar no ritmo controlado da cozinha, o calor, a precisão, a transação honesta de bons ingredientes, se tornando algo melhor. O tremor em suas mãos que ela não deixara ninguém ver finalmente parou. Cole estava na Roses quando ela chegou ao meio-dia. Ela tinha enviado palavra com Thomas, que aparentemente correu os 3 quarteirões em um ritmo que impressionou o deputado o suficiente para lhe dar uma moeda. Cole estava em seu segundo café quando ela se sentou à sua frente, e ele olhou para o rosto dela da mesma forma que Agnes havia olhado, com a mesma eficiência silenciosa. Ela contou a ele sobre Pitt. Tudo, a oferta, a ameaça, o que ela havia respondido. Cole ouviu sem interromper. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um momento. Você contou a ele sobre a investigação, disse ele. Sim, isso pode acelerar as coisas do lado de Merritt. Eu sei. Ele pode tentar agir sobre os registros de terras antes que a investigação os alcance. Tentar ter documentos ajustados ou perdidos. Cole virou sua xícara de café nas mãos. Preciso enviar um telegrama para o escritório de terras federal em Helena hoje, para que congelem os registros de levantamento daquela parcela antes que alguém possa tocá-los. Eles farão isso apenas com sua autoridade? Eles farão isso porque eu lhes direi o que está em jogo e anexarei seu depoimento e eles olharão para os detalhes e entenderão imediatamente que não querem estar do lado errado disso quando tudo se resolver. Ele encontrou os olhos dela. Clara, isso vai se mover mais rápido agora. Merritt sabe que você não vai ceder. Isso muda as opções dele. Que opções ele tem? Cole ponderou. Kiana. Ele era honesto. Essa era uma das coisas em que ela confiava, que ele não suavizava a resposta para poupá-la. Ele pode tentar desacreditar-la diretamente, tentar chegar antes de Waverly, antes que ele chegue e envenenar o poço aqui. Ele pode tentar fazer a investigação ser estagnada no nível territorial. Ele tem conexões políticas, e as investigações federais podem ficar complicadas quando a política local interfere. Ou ele pode cometer um erro. Cole pousou sua xícara. Homens encurralados cometem erros. Isso é o mais útil que ele poderia fazer por nós agora. Então, esperamos. Trabalhamos e esperamos. E garantimos que não haja nada a que ele possa apontar que a faça parecer algo diferente do que você é. Ele a olhou fixamente. Como você está se saindo? A pergunta atingiu um lugar que ela não estava cuidando com cuidado suficiente. Ela estava funcionando com o combustível específico de propósito e teimosia por 3 semanas, desde antes de Bozeman, desde o momento em que saiu da sala de jantar de Merritt, e esse combustível era eficiente, mas não limpo. Queimava sem resíduo que ela pudesse identificar no momento. O resíduo vinha depois. Estou cansada, disse ela, porque ele havia perguntado, e ele merecia a resposta honesta. Não do trabalho, mas de ter que lutar pelo direito de fazer o trabalho. Cole a olhou. Algo passou por seu rosto que não era pena. Ela não teria tolerado pena, mas era algo mais antigo e mais sério do que simpatia. Eu sei, disse ele. Eu sei que isso não é suficiente. É honesto. Isso é suficiente. Ela pegou seu café. Eu ficarei bem. Só preciso que isso acabe. Vai acabar. Você parece ter certeza. Tenho certeza. Ele disse isso do jeito que dizia tudo o que importava. Sem adorno, sem performance. Apenas o fato dito claramente. Você documentou isso antes de ter qualquer poder. Você o manteve corretamente, sem usá-lo, até ter legitimidade, sem descartá-lo, quando era perigoso mantê-lo. Isso não é sorte. Isso é discernimento. E o discernimento vence o dinheiro eventualmente, mesmo em um território onde o dinheiro pensa que é a palavra final. Ela o olhou do outro lado da mesa. Para a firmeza dele, não a calma falsa de um homem reprimindo sentimentos, mas a genuína quietude de um homem que fez as pazes com a incerteza e aprendeu a trabalhar dentro dela. Por que você ficou? Ela disse. Ele a olhou. Em Bozeman, você tinha todas as razões para seguir em frente. Dalloway ainda está por aí. Você tinha um mandado e uma missão e uma razão para estar em outro lugar. Ela manteve os olhos nele. Por que você ficou? Cole ficou em silêncio.
Fora dos sons comuns de Bozeman, continuavam botas em tábuas, uma carroça em algum lugar, um cachorro expressando sua opinião sobre algo. Ele olhou para sua xícara por um momento e depois de volta para ela. Porque isso importa mais, disse ele. A investigação? Não. Ele sustentou o olhar dela. Você sabe que não é isso que eu quero dizer. Ela sabia. Ela sabia há algum tempo. Ela tinha deixado o conhecimento de lado e examinado as questões práticas diante dela, porque as questões práticas exigiam sua atenção total. E isso, o que quer que isso fosse, exigia algo mais, algo que ela ainda não tinha margem para. Cole, disse ela cuidadosamente, estou em uma posição de teste de 3 semanas que ainda não está confirmada. Limpa a garganta. Com um homem do meu passado tentando ativamente tornar minha vida profissional insustentável em uma cidade onde nunca vivi, construindo algo do nada. Eu sei disso. Não estou dizendo não. Ela manteve a voz firme. Estou dizendo que preciso que essa outra coisa se resolva primeiro. Preciso saber que tenho chão sob meus pés antes de pensar em qualquer outra coisa. Você entende isso? Perfeitamente. Ele disse isso sem hesitação. Não estou te pedindo nada, Clara. Só estou respondendo à sua pergunta. O canto de sua boca se moveu. Fiquei porque quis. Só isso. O resto é o seu cronograma. Ela sustentou o olhar dele por um momento. Sentiu algo se acomodar. Não resolver exatamente, mas descansar. O alívio particular de uma coisa ser nomeada sem pressão anexada ao nome. Tudo bem, disse ela. Tudo bem, concordou ele. Ele afastou sua cadeira. Preciso ir ao telégrafo antes que feche. E você precisa voltar para aquela cozinha antes que Agnes decida que ela a administra permanentemente. Ela faria um bom trabalho nisso, disse Clara, levantando-se. Não diga isso a ela. Você a perderá em 6 meses para o próprio lugar dela. Bom, disse Clara. É exatamente isso que deveria acontecer. Eles saíram juntos para a rua. A tarde tinha ficado cinza e fria, o tipo de frio que se instala e significa negócios. Cole se virou em direção ao escritório do xerife e ao telégrafo além dele. Clara. Ele parou. Voltou-se. Waverly chega daqui a 2 dias. Eu sei. O que quer que o homem de Merritt tenha dito a ele, assumindo que Pete faça contato, Waverly vai entrar naquele hotel já decidido ou ainda em aberto. Cole a olhou. Merritt. Certifique-se de que ele prove sua comida antes de decidir. É tudo o que você precisa. Ela assentiu uma vez, bruscamente. Eu pretendo. Ele tocou a aba do chapéu e caminhou. Ela ficou na rua por um momento. Depois, voltou para a cozinha. Ela passou o resto daquele dia e todo o dia seguinte construindo. Não apenas cozinhando, construindo. Ela redesenhou o cardápio do jantar em torno do que agora sabia que a cadeia de suprimentos do Imperial poderia entregar de forma confiável. Ela escreveu as preparações essenciais em uma caligrafia que Agnes pudesse seguir. Não porque ela pretendesse estar ausente, mas porque uma cozinha que só pudesse funcionar quando ela estivesse nela, não era uma cozinha que ela realmente havia construído. Ela treinou Thomas nos molhos que exigiam a maior precisão. Ela consertou 2 problemas de equipamento que estavam criando inconsistência no cozimento. Ela também se certificou, na noite anterior à chegada de Waverly, de que o serviço de jantar fosse a coisa mais fina que saiu daquela cozinha em 3 semanas de coisas finas. Cada prato que saía era algo de que ela se orgulharia em qualquer circunstância. Não porque Waverly precisasse ser impressionado, embora ele precisasse, mas porque cada pessoa que se sentava naquela sala de jantar merecia o melhor que ela poderia fazer, independentemente do que estivesse acontecendo nos quartos acima. Essa era a coisa que Merritt nunca havia entendido. Ele sempre acreditou que ela trabalhava para agradar as pessoas acima dela. Ele nunca percebeu que ela trabalhava para ser fiel ao que acreditava que a comida poderia ser. Os convidados eram o ponto. Os donos eram as circunstâncias. Waverly chegou na tarde do palco. Clara o ouviu entrar da cozinha. Ela sempre sabia quando alguém importante entrava em um prédio. Mudava a acústica de alguma forma. A maneira como as pessoas se moviam e falavam se ajustando para acomodar um novo centro de gravidade. Ela continuou trabalhando. 1 hora depois, Dodge apareceu na porta da cozinha. O Sr. Waverly gostaria de conhecer a equipe da cozinha. Ele pode entrar, disse Clara sem se virar do fogão. Uma pausa. Ele geralmente prefere. Esta é a cozinha, disse Clara. Eu não saio dela durante o serviço para ter reuniões. Ele deve entrar e falar comigo aqui, ou posso encontrá-lo depois que o serviço terminar, o que é em 2 horas. Outra pausa, a mais longa. Eu o avisarei, disse Dodd. Marcus Waverly não era o que ela esperava.
Ele era mais jovem do que ela o havia imaginado em sua mente, na casa dos 40 anos, ombros largos, com o semblante de um homem que realmente fez trabalho físico em algum momento de sua vida, antes que o dinheiro o tornasse opcional. Ele entrou pela porta da cozinha sem cerimônia. Olhou ao redor do espaço com olhos rápidos e inteligentes, e então olhou para Clara. Ele a olhou como o proprietário do estábulo Garrett a olhou. Avaliação completa, conclusão rápida. A conclusão no caso de Waverly parecia ser: aqui está uma pessoa que vale a pena conversar. Você é Sutton, ele disse. Eu sou. Tive um homem me visitando em Denver. Ele veio ficar na beira da sua estação, longe o suficiente para não interferir, perto o suficiente para que esta fosse uma conversa real. Contou-me algumas coisas sobre o seu histórico em Cascade Falls. Imagino que sim. Clara manteve as mãos em movimento. Ela estava terminando uma redução que não permitia desatenção. O que ele te disse? Que você foi demitida em circunstâncias preocupantes. Que havia questões sobre sua conduta profissional. Waverly fez uma pausa. Ele foi muito sutil sobre isso. O tipo de sutileza que significa que alguém gastou dinheiro na mensagem. Douglas Merritt gastou dinheiro nisso, disse Clara. Ele enviou um homem chamado Gerald Pitt. Pitt chegou aqui há 3 dias também. Os olhos de Waverly se aguçaram. Ele enviou alguém aqui. Ofereceu-me uma carta de referência em troca de uma declaração assinada dizendo que eu tinha me enganado sobre algo que ouvi na sala de jantar dele. Recusei. Ela retirou a redução do fogo, tomou uma decisão sobre a consistência, colocou de volta. Recusei porque não estava enganada. E porque um vice-marechal dos Estados Unidos abriu uma investigação formal sobre o assunto, então o momento para acordos privados já passou. Waverly ficou em silêncio por um momento. A investigação federal, isso é obra sua. Isso é obra da verdade. Eu forneci testemunho. A investigação decorre do que o testemunho descreve. Ele a olhou fixamente. Ao redor deles, Agnes e Thomas se moviam com a precisão silenciosa de pessoas que entendiam que estavam no meio de algo significativo e eram profissionais o suficiente para ficarem de fora. Meu contato em Denver, disse Waverly lentamente, não foi Pitt. Foi um homem chamado Archer, que faz parte do Conselho Empresarial Territorial. Ele me disse que uma mulher atualmente empregada em meu hotel estava envolvida em algum tipo de esquema para extorquir um empresário proeminente em Cascade Falls. Ele fez uma pausa. Ele foi consideravelmente menos sutil sobre isso do que Pitt. Porque Archer estava com medo? Disse Clara. Merritt está usando favores e favores assustados nunca são sutis. Ela encontrou o olhar de Waverly diretamente. Senhor Waverly, vou lhe dizer algo claramente. E depois voltarei a gerenciar o serviço de jantar que tem 40 convidados reservados e merece minha total atenção. A comida que você tem servido desta cozinha nas últimas 3 semanas atendeu aos seus padrões? Ele olhou ao redor da cozinha, para os pratos que saíam, para Agnes se movendo com confiança, para Thomas virando algo no fogão no momento exato, para toda a realidade organizada e funcional do que Clara havia construído em 21 dias. Superou-os, disse ele. Então aqui está o que eu sou, disse ela. Eu sou a pessoa que construiu o que você está vendo. Ouvi algo que não deveria ter ouvido em uma sala onde um homem poderoso esqueceu de se perguntar se alguém estava prestando atenção. Guardei o que ouvi responsavelmente até estar em posição de reportá-lo. Corretamente. Reportei corretamente. E agora esse homem está assustado e está gastando dinheiro para me desacreditar. Ela sustentou o olhar dele. Essa é a verdade completa da minha história profissional em Cascade Falls. Você pode fazer com ela o que decidir que é certo. A cozinha funcionava ao redor deles. Um prato saiu. Outro voltou para a guarnição. Thomas fez uma pergunta sobre o tempo, e Agnes respondeu sem precisar que Clara interviesse. O que foi uma resposta para tudo. Waverly olhou para a cozinha por um longo momento. Então ele olhou para Clara. Eu não respondo bem, disse ele. Há homens que enviam representantes discretos ao meu hotel para me dizer como administrar meu negócio. Algo havia mudado em sua voz. Harden decidiu. Eu respondo ainda menos bem ao descobrir que a pessoa que eles estão tentando remover do meu quadro de funcionários tem uma investigação federal por trás dela e 40 convidados atualmente esperando pelo que parece ser um jantar. Excelente. 42. Disse Agnes do outro lado da cozinha, sem olhar para cima. Senhora. Hendricks adicionou uma festa de 2 às 17. Waverly quase sorriu. Senhorita Sutton, disse ele, a posição é sua, permanentemente. Podemos discutir os termos amanhã de manhã. Ele saiu da cozinha como havia entrado, sem cerimônia. Clara voltou para o fogão. Suas mãos estavam completamente firmes. Ela terminou a redução. Provou. Adicionou 1/4 de colher de chá de sal. Provou novamente. Chefe, disse Agnes baixinho. Eu ouvi ele, disse Clara.
Continuem trabalhando. Sim, chefe. O serviço de jantar transcorreu de forma limpa e completa, sem um único prato saindo errado. Ao final, quando o último convidado foi embora, e a cozinha estava esfriando de sua temperatura de trabalho, e Thomas estava na limpeza, e Agnes estava fazendo o inventário, Clara ficou em sua estação no silêncio e sentiu algo que não sentia desde a manhã em que saíra do Grand Cascade. Não alívio, não triunfo, algo mais quieto que ambos, como o momento após uma longa tempestade, quando o vento finalmente para e o ar fica imóvel, e você percebe que esteve se protegendo dele por tanto tempo, que a própria quietude parece uma nova sensação, como algo conquistado em vez de dado, como estar em um chão que é genuinamente seu. Ela desamarrou o avental, dobrou-o da maneira que sempre fazia, com cuidado e respeito pela ferramenta. Colocou-o sobre o balcão. Agnes, disse ela, bom serviço hoje à noite. Agnes olhou para ela do outro lado da cozinha. Sua expressão, geralmente tão cuidadosamente composta, tinha algo nela que era quase feroz. Fazemos isso todas as noites, chefe. Todas as noites. Sim, disse Clara. Fazemos. Ela saiu pela porta da cozinha para o ar frio da noite e ficou por um momento olhando para um céu cheio de estrelas tão nítidas e próximas que pareciam inclinar-se para a terra. Bozeman se movia ao redor dela, mais quieta agora, mas viva com isso, com a energia particular de um lugar que se tornava algo. Douglas Merritt havia feito sua jogada. Ele enviou seu representante discreto e seu membro do conselho assustado, e sua oferta de uma carta de referência envenenada. Ele gastou dinheiro e favores tentando fechar uma porta pela qual Clara May Sutton já havia passado. A porta ainda estava aberta. Ela ainda estava de pé. Cole ia querer ouvir tudo. Ela contaria a ele de manhã. Esta noite ela ficou sob as estrelas no frio de Montana e permitiu-se sentir por exatamente um momento desprotegido como era ter vencido. O telegrama do Federal Land Office em Helena chegou em uma manhã de quinta-feira, 4 dias depois que Waverly confirmou a posição de Clara e 6 dias depois que Cole enviou seu telegrama. Estava endereçado ao vice-marechal Cole Hargrove, aos cuidados do escritório do xerife de Bozeman, e Cole o leu em pé na mesa de Morrison com o casaco ainda vestido porque ele viera direto do escritório de telégrafos sem parar. Morrison o observou do outro lado da sala. Boas ou más notícias? Os registros de terras estão congelados, disse Cole. Helena confirmou que recebeu a documentação da investigação e colocou uma suspensão em todas as modificações de pesquisa para o lote Merritt, pendente de revisão federal. Ele dobrou o telegrama cuidadosamente. Eles também confirmaram que 2 dias antes da chegada do meu telegrama, alguém já havia apresentado um pedido para alterar a documentação da fronteira. Morrison ficou em silêncio, por um momento. Merritt se moveu rápido. Ele se moveu rápido e se moveu tarde demais. Cole colocou o telegrama dentro do casaco. O pedido de alteração é agora em si mesmo uma evidência. Mostra que ele sabia que a pesquisa original era fraudulenta e tentou corrigi-la antes que alguém pudesse olhar. Ele olhou para Morrison. Preciso ir ver Clara. Eu imaginei, disse Morrison. Vá. Ela estava na cozinha quando ele chegou, preparando a manhã com a intensidade organizada que ele passou a entender ser simplesmente seu estado natural. Não estresse, não urgência, apenas presença completa. Agnes o viu entrar pela porta de serviço e inclinou a cabeça para o extremo oposto da cozinha, onde Clara estava trabalhando uma redução de estoque com a atenção focada de alguém desativando algo delicado. Cole esperou. Ele aprendeu cedo que interromper Clara durante um momento crítico de cozimento era o tipo de decisão que um homem só tomava uma vez. Ela terminou, provou, largou a colher, virou-se. Ela leu o rosto dele antes que ele dissesse uma palavra. Me diga, disse ele a ela. Tudo. Os registros congelados, a suspensão confirmada, o pedido de alteração que chegou 2 dias atrasado e se tornou sua própria confissão. Ele a observou processar. Da maneira como processava tudo, completamente e sem hesitação, movendo-se pelas implicações em sequência. O pedido de alteração, disse ela. Isso é ele em pânico. Esse é ele cometendo o erro que eu disse que homens encurralados cometem. Cole sustentou o olhar dela. Clara, o revisor federal em Helena está enviando um investigador. Ele estará em Bozeman dentro de 2 semanas para tomar seu depoimento formal. Depois disso, vai para o Tribunal Federal Territorial. Quanto tempo isso leva? Meses. Talvez mais. Essas coisas se movem lentamente quando pessoas poderosas estão envolvidas. Ele fez uma pausa. Mas elas se movem e não param depois que começam. Não com essa qualidade de documentação. Clara ficou em silêncio por um momento. Ao redor deles,
A cozinha continuava sua manhã. Thomas chamando uma pergunta, Agnes respondendo. O estoque no fogão fazendo o que os estoques faziam quando devidamente cuidados. Lester Pratt, disse Clara. O pecuarista que perdeu seus direitos de água à sua terra. Faz parte da investigação, sim. Ele a recuperará? Cole olhou para ela, para o fato de que essa era a primeira coisa que ela perguntava. Não sobre sua própria vindicação, não sobre a punição de Merritt, mas sobre o homem com 3 filhas que vendeu tudo na primavera porque uma linha de fronteira mudou. Eu não sei, disse ele honestamente. Essa é uma questão civil que corre ao lado da federal. É possível. Se a pesquisa original for considerada fraudulenta, as transações de terras derivadas se tornam contestáveis. Ele fez uma pausa. Vou garantir que o nome dele esteja na documentação. Isso é o que posso garantir. Ela assentiu. Obrigada. Você não precisa me agradecer por isso. Estou agradecendo de qualquer maneira. Ele aceitou. Ela voltou para seu estoque. Ele ficou um momento a mais, observando-a trabalhar a economia de seus movimentos, a completa ausência de esforço desperdiçado, a maneira como ela provava e ajustava, e provava novamente com a paciência focada de alguém que entendia que coisas boas exigiam atenção, não apenas intenção. Cole, disse ela sem se virar. Sim, a outra coisa, a coisa que nomeamos e deixamos de lado. Ele ficou muito quieto. Eu tenho chão sob meus pés agora, disse ela. Ela manteve a voz calma. A posição está confirmada. A investigação está em andamento. As opções de Merritt estão se esgotando. Ela então se virou e olhou diretamente para ele. Você disse que era o meu cronograma. É, então estou lhe dizendo o cronograma. Ela sustentou o olhar dele com a mesma firmeza que dedicava a tudo que importava. Eu não estou interessada em nada que pareça uma mulher sendo grata a um homem que a ajudou. Eu não estou interessada em nada que faça o que eu construí aqui parecer que pertence a outra pessoa. O que me interessa, ela parou, medindo as próximas palavras como média o sal, precisamente. É uma parceria entre 2 pessoas que são igualmente elas mesmas. Sem ajustes, sem acomodações, ninguém se tornando menor para que o outro se encaixe. Esse é o único tipo que eu gostaria, Cole disse. Bom, ela voltou para seu estoque. Café da manhã de domingo, na Roses. E desta vez não falaremos sobre Merritt, ou a investigação, ou a cozinha, ou a lei. Sobre o que falaremos? O que as pessoas falam quando não estão falando de trabalho. Ela provou o estoque, adicionou algo, provou novamente. Eu não tenho muita prática com isso. Nem você, suspeito. Não, disse ele. Mas estou disposto a aprender. Eu também estou. Ela largou a colher. Agora vá fazer o seu trabalho. Eu tenho 40 couverts esta noite. E Agnes queimou a primeira fornada de pão e ainda não me disse. Mas eu posso sentir o cheiro. Do outro lado da cozinha, Agnes fez um som que não era bem uma palavra. Cole saiu. Ele estava sorrindo antes de chegar à porta de serviço. O investigador federal chegou 11 dias depois. Seu nome era Aldous Crane, um homem cuidadoso, na casa dos 60 anos, com uma inteligência metódica que Clara reconheceu como a mesma qualidade que ela trazia para uma receita complicada. Ele reuniu todos os ingredientes antes de começar, examinou cada um e depois os montou na ordem precisa que produzia o resultado que ele buscava. Ele tomou o testemunho dela em 2 sessões no escritório particular de Waverly, com Cole presente como oficial de registro e o próprio Waverly ausente a pedido de Clara, pois ela não queria que o relato fosse colorido por qualquer preocupação com a reação de seu empregador aos detalhes. Ela contou a Crane tudo o que havia contado a Cole, e então contou mais, as frases específicas, as datas cruzadas com os registros de reservas do hotel que ela havia solicitado a Waverly, e que mostravam exatamente quem havia estado presente, os valores que ela ouvira, o nome do lote, o nome do riacho. Crane anotou tudo com uma caligrafia pequena e precisa, e ao final da segunda sessão, olhou para suas anotações e depois para ela. Senhorita Sutton, disse ele, a senhora tem uma memória extraordinária. Eu sou cozinheira, disse ela. Memória é a ferramenta. Sim, ele fechou seu caderno. Quero que a senhora entenda que este processo levará tempo. O senhor Merritt reterá recursos legais significativos. O caso será contestado em todos os níveis possíveis. Eu sei disso. E seu nome fará parte do registro público dos procedimentos. Esta não será uma resolução tranquila. Senhor Crane. Clara olhou para ele com firmeza. Estou esperando há 4 anos para dizer o que sei em uma sala onde isso importa. Não me preocupo com o silêncio. Crane a observou por um momento. Então ele assentiu uma vez,
O tipo de aceno que significava que ele havia chegado a uma conclusão sobre a qualidade de uma testemunha e a achou satisfatória. Muito bem, disse ele. A senhora será contatada quando o caso avançar para a próxima fase. Ele partiu na manhã seguinte, 2 dias depois. Cole acompanhou Clara até o hotel depois, e eles ficaram na calçada de madeira no ar frio de dezembro, a cidade se movendo ao redor deles. Está feito, e ela disse. A parte que eu posso fazer. O resto é trabalho de outras pessoas. Sim, isso a incomoda? Entregar? Cole pensou a respeito. No trabalho jurídico, você aprende que a prisão é seu trabalho e o veredito é de outra pessoa. Você entrega e confia no sistema. E às vezes o sistema funciona e às vezes falha. E a única coisa que você controla é se fez sua parte corretamente. E eu fiz, Clara? Ele a olhou. A senhora documentou o que ouviu antes de ter qualquer poder. A senhora guardou isso responsavelmente por 4 anos. A senhora relatou no momento exato, através do canal exato, com o nível exato de detalhe. A senhora foi paciente quando a paciência era necessária. E a senhora se manteve firme quando importava. Ele fez uma pausa. A senhora fez tudo corretamente. Independentemente do veredito, isso não muda. Ela suspirou lentamente. No frio, o sopro tornou-se visível, branco e breve, e desapareceu. Tudo bem, disse ela. Domingo. Domingo, ele concordou. O café da manhã de domingo no Roses foi a primeira conversa que Clara May Sutton teve em 11 anos, que não foi, em sua essência, sobre sobrevivência. Não foi sobre o trabalho, ou a investigação, ou o próximo obstáculo, ou o gerenciamento de ameaças. Foram 2 pessoas sentadas em um canto aconchegante com um bom café e a manhã entrando cinza e quieta pela janela, falando sobre as coisas que viviam sob a urgência. Cole contou a ela sobre sua infância no leste do Tennessee. O caçula de 4. O único que foi para o oeste porque o oeste parecia do tamanho de suas ambições, e o leste parecia uma forma que ele não se encaixava. Ele contou a ela sobre a primeira vez que usou um distintivo e seu peso específico. Não o peso do metal, mas o outro tipo. Ele contou a ela sobre uma mulher com quem ele quase se casou em Billings, 7 anos atrás, que olhou para ele do outro lado de uma mesa de jantar uma noite e disse gentilmente e sem crueldade que ela não achava que era a pessoa certa para a versão de vida que ele pretendia viver. Ele disse que às vezes pensava nela com nada além de gratidão. Clara contou a ele sobre as mãos de sua mãe. A maneira específica como elas se moviam sobre massa ou vegetais ou uma frigideira, a confiança total delas, a ausência de qualquer gesto que duvidasse de si mesmo. Ela disse que estava tentando ter mãos como as de sua mãe desde os 9 anos de idade e que alguns dias ela achava que quase tinha conseguido. Ela contou a ele sobre a primeira refeição que ela já havia cozinhado para alguém fora de sua família. Um minerador em Nevada doente, com algo que não era exatamente febre, mas não estava bem, que comeu o que ela lhe trouxe e olhou para ela com a expressão particular de alguém que foi lembrado que o mundo continha bondade. Ela disse que essa expressão era a razão pela qual ela nunca parou. Você cozinha pela mesma razão que eu faço cumprir a lei, disse Cole. Ela ponderou isso. Porque alguém deveria. Porque alguém deveria, e porque você é a pessoa que pode fazer isso da maneira que deveria ser feito. Ele girou sua xícara de café. O mundo precisa de pessoas que fazem as coisas corretamente. Não perfeitamente corretamente, com a intenção certa por baixo. Merritt cozinhava, disse ela. Do jeito dele, ele alimentava as pessoas, administrava um estabelecimento, criava empregos. Ele também corrompeu um oficial federal e destruiu o sustento de um pecuarista e tentou silenciar a única testemunha. Ela olhou para a mesa. Qual a diferença entre ele e alguém que faz isso certo? O que ele acreditava que as pessoas em sua sala de jantar mereciam? Disse Cole. Ele acreditava que elas eram meios. Você acredita que elas são o ponto? Ela olhou para ele através da mesa, para a maneira como ele dizia as coisas sem ornamentos, sem o hábito masculino particular de afirmar opiniões como se fossem fatos, ao mesmo tempo em que afirmava fatos como se fossem meras opiniões. Ele dizia o que pensava e pensava o que dizia. E depois de uma vida aprendendo a ler a lacuna entre essas 2 coisas em todas as pessoas para quem ela já havia trabalhado, a ausência dessa lacuna foi algo que ela sentiu no peito como calor. Cole, disse ela. Sim, estou feliz que você caiu na neve. Ele a olhou. Então ele riu, uma risada genuína, súbita e desarmada, o tipo que uma pessoa não escolhe tanto quanto ela escolhe a pessoa. Ela nunca o tinha ouvido rir assim antes. Mudou todo o seu rosto. Eu também estou, disse ele. Dadas as alternativas disponíveis. O inverno se aprofundou sobre Bozeman através de janeiro e fevereiro,
e a cidade se contraiu em torno de suas lareiras e seus propósitos e a intensidade social particular de pessoas que passavam muito tempo dentro de casa. O Hotel Imperial continuou a encher todas as noites. Waverly, que se revelou um homem que entendia a diferença entre um bom investimento e um sortudo, deu a Clara o aumento de orçamento que ela solicitou em janeiro, sem argumentar, e disse que tudo o que ela precisasse para administrar a cozinha da maneira que ela administrava deveria ser considerado aprovado. Agnes recebeu um aumento. Thomas recebeu um aumento e um acordo formal de aprendizado. Clara contratou uma especialista em confeitaria chamada Ruth Sanford, que veio do oeste de Chicago e cujo trabalho com açúcar e manteiga Clara não queria competir, mas queria muito que estivesse disponível para seus convidados. Cole foi nomeado vice-xerife permanentemente em fevereiro. Morrison disse a ele, no mesmo tom em que dizia tudo a todos, de forma clara e sem celebração. E Cole aceitou da mesma forma, o que Morrison disse ser a única resposta apropriada para a notícia e que lhe dizia tudo o que ele precisava saber sobre se ele tinha tomado a decisão certa. A investigação avançou, como Crane havia avisado, lentamente contestada em todas as etapas, os advogados de Merritt apresentando objeções e solicitando prorrogações e fazendo o trabalho processual de homens que estavam tentando superar um caso em vez de vencê-lo. Mas os registros de terras congelados se mantiveram. O pedido de emenda ficou no Arquivo Federal como uma admissão que não poderia ser desenterrada. E o testemunho de Clara, documentado na caligrafia precisa de Crane e corroborado pelos registros de reservas do hotel, que colocavam todas as partes nomeadas na sala na noite em questão, não vacilou sob escrutínio porque não era o tipo de testemunho que vacila. Era o tipo que simplesmente existia. Em março, Lester Pratt recebeu uma carta do Escritório Federal de Terras informando que sua reivindicação de direitos de água estava sob revisão ativa, pendente do resultado de uma investigação de fraude em pesquisa federal. Cole dirigiu até o rancho de Pratt para lhe contar pessoalmente. Ele voltou e contou a Clara o que Pratt havia dito, que não foi muito porque Pratt não era um homem de muitas palavras, mas que incluiu a informação de que Pratt ficou em sua porta por um longo momento depois de ler a carta, e então disse baixinho que não esperava que ninguém voltasse por ele. Clara ouviu isso e ficou quieta por um momento. Então ela disse, bom, esse é o uso correto do que eu sei. Cole a olhou. Sim, disse ele. É isso. A primavera chegou a Bozeman da maneira que chega a Montana. Não gradualmente, mas repentinamente. Como se a estação estivesse esperando do lado de fora da porta e alguém finalmente tivesse a sensatez de abri-la. A neve foi embora. As ruas viraram lama e depois secaram. A construção na extremidade norte da cidade foi retomada e o som de martelos voltou com o calor. Em um domingo no final de abril, depois do café da manhã no Roses, Cole e Clara caminharam de volta pelas ruas que cheiravam a madeira nova e terra descongelada. Eles vinham fazendo isso por 4 meses. O café da manhã, a caminhada, a conversa que se aprofundou e cresceu da maneira que um bom estoque se aprofunda e cresce por adição lenta e atenção cuidadosa. As pessoas em Bozeman pararam de especular sobre o que eram uma para a outra porque era aparente para qualquer um que prestasse atenção que elas eram exatamente o que pareciam ser. 2 pessoas que se escolheram deliberadamente e sem desculpas, que se moviam pelo mundo como elas mesmas e se apoiavam nesse alicerce. Na esquina onde geralmente se separavam, Clara para o hotel, Cole para o escritório do xerife, Cole parou. Quero te perguntar algo, ele disse. Ela olhou para ele. Para a firmeza que foi a primeira coisa em que ela confiou nele em um acampamento na natureza de Montana, quando ele ainda estava fraco demais para ficar de pé e ela ainda estava decidindo se arrastá-lo para dentro tinha sido a decisão certa. Pergunte, ela disse. O restaurante. Ele manteve os olhos nela. Aquele que você sempre disse que queria. Seu próprio lugar, suas regras, seu nome nele, ou não seu nome, sua escolha. O lugar onde um peão pode sentar ao lado de um banqueiro e ambos estão comendo a mesma comida. Ele fez uma pausa. Eu tenho economizado desde outubro. Eu não sou um homem rico, mas sou um homem com algum capital e a capacidade de lidar com o lado de um negócio que não é a cozinha. E estou perguntando se você quer construí-lo comigo como sócios. Clara o olhou por um longo momento. Ela pensou no que parceria significava em sua vida antes disso. A parceria de emprego, que não era parceria alguma, mas um arranjo condicional que durava apenas enquanto a parte mais poderosa o achasse conveniente. Ela pensou no que isso significaria, o risco disso, a exposição disso, o fato de que o fracasso seria visível e compartilhado e dela de uma forma que o fracasso dentro do estabelecimento de outra pessoa nunca foi totalmente. Ela pensou nas mãos de sua mãe,
completamente confiantes, nunca duvidando de si mesmas. Eu tenho termos, ela disse. Eu esperava que tivesse. A cozinha é minha, inteiramente. Você não entra com sugestões sobre o cardápio, a técnica ou o fornecimento a menos que eu pense. O que vai para o prato é minha decisão, minha responsabilidade, meu fracasso ou meu sucesso. Concordado. O negócio é nosso, igualmente. Seu nome nos documentos, o mesmo que o meu. Não você fornecendo o capital e eu trabalhando para quitá-lo, sócios iguais desde o primeiro dia. Concordado. E se fizermos isso? Ela fez uma pausa. Se fizermos isso, Cole, preciso que você entenda que será a coisa mais difícil que qualquer um de nós já fez. E haverá dias em que ambos estaremos errados sobre as coisas. E dias em que a resposta certa não será a confortável. E teremos que dizer as coisas desconfortáveis um ao outro, porque a alternativa é deixar que a coisa que construímos se estrague. Ela olhou diretamente para ele. Eu não sou fácil. Eu nunca fui fácil. Eu ocupo espaço e tenho opiniões, e não me diminuirei para evitar atrito. Clara. Cole sustentou seu olhar. Eu te vi parada em um lobby de hotel dizendo a um homem enviado por alguém 2 vezes mais poderoso e com mais recursos que a janela para a oferta dele estava fechada. Eu te vi administrar uma cozinha do nada à capacidade total em 3 semanas. Eu te vi manter um testemunho por 4 anos e entregá-lo, no momento exato sem que isso lhe custasse a verdade ou sua compostura. Ele fez uma pausa. Eu não estou procurando facilidade. Estou procurando você. A rua continuou ao redor deles. Bozeman e a primavera construindo-se, enchendo-se com a ambição acumulada de pessoas que vieram para o oeste, porque o oeste parecia do tamanho de algo em que acreditavam. Domingo, ela disse. Ele a olhou. Este é o domingo. Domingo que vem, ela disse. Encontramos o lugar, vemos o que está disponível e quanto custa e se os números batem. Levamos 1 semana para ter certeza. Ela manteve o olhar dele. E se depois de 1 semana ainda estivermos ambos certos, estaremos. Então construiremos algo. Cole a olhou com a expressão que ela tinha aprendido a conhecer melhor. Não a falsa firmeza de quem se exibe, não a controlada, mas a verdadeira, a que vem de um homem que decidiu algo completamente e não tinha o hábito de voltar atrás. Ele estendeu a mão e pegou a dela. Não o gesto romântico exagerado de um homem de romance, mas o gesto simples e deliberado de um homem que falava sério. 1 semana, ele disse. 1 semana. Ela concordou. Eles tiveram certeza em 4 dias. O lugar que encontraram foi um prédio de esquina na Main Street. Janelas amplas, tetos altos. Uma cozinha que precisava de trabalho, mas tinha a estrutura certa. Uma sala de jantar grande o suficiente para as coisas que ela sempre imaginou e pequena o suficiente para manter a sensação que ela buscava. O dono queria mais do que eles tinham. Cole o negociou para baixo, com a calma paciência de um homem acostumado a situações em que a outra parte eventualmente ficava sem alternativas. Eles chegaram a termos que ainda eram difíceis, mas possíveis. Clara desenhou a cozinha no papel antes que eles assinassem qualquer coisa. Ela sabia exatamente onde cada estação precisava estar. Sabia de certa forma desde os 9 anos de idade, observando a mãe trabalhar. Cole revisou os documentos comerciais com o rigor que dedicava a tudo que importava e encontrou 2 cláusulas que exigiam renegociação e as pegou antes que assinassem. Eles assinaram em 1 grau de maio. O restaurante abriu em setembro, numa noite em que o ar começava a carregar a primeira sugestão de outono, e os picos das montanhas ao norte tinham ficado dourados com a mudança da estação. Clara escolheu um nome que não era o dela porque ela não queria que as pessoas viessem pela mulher, mas sim pela mesa. Ela o chamou de A Mesa Comum porque era aquilo em que ela mais acreditava. Que boa comida não era um privilégio a ser racionado por riqueza ou aparência, ou pelo acaso de quem você era ao entrar pela porta. Todos que se sentavam mereciam o melhor que ela podia oferecer. Essa era toda a filosofia e cabia em 3 palavras. A noite de abertura estava lotada. Não porque eles tivessem anunciado agressivamente, mas porque Bozeman vinha comendo a comida de Clara há 9 meses no Imperial, e a notícia viajou como a notícia viaja em cidades de fronteira, de pessoa para pessoa, nas mesas e nas ruas, na linguagem particular de pessoas que comeram algo que as fez querer garantir que alguém que elas amavam também comesse. Agnes estava na cozinha, não mais como assistente, mas como cozinheira de segunda, responsável por sua própria estação com a confiança de quem foi bem treinada. Thomas estava lá, 17 meses mais velho e imensamente mais capaz, trabalhando o fogo com o cuidado concentrado de um jovem que encontrou aquilo que foi feito para fazer. As sobremesas de Ruth Sanford,
Ocupavam sua própria estação no fundo da cozinha e eram, por qualquer medida honesta, extraordinárias. Cole trabalhava na sala de jantar. Ele era melhor nisso do que qualquer um deles esperava. Não a atenção formal de um gerente de salão treinado, mas a genuína facilidade de um homem interessado nas pessoas e que demonstrava isso sem fingir interesse. Ele aprendeu nomes. Ele se lembrou de preferências. Ele se moveu pela sala com a mesma competência silenciosa que dedicava a tudo, e os convidados respondiam a isso da mesma forma que as pessoas respondem a serem genuinamente vistas. Ao final do primeiro serviço, quando o último hóspede se foi e a cozinha estava sendo desmantelada e a sala de jantar estava silenciosa, Clara passou pela porta de serviço e ficou na sala que ela havia construído. As mesas que suas mãos escolheram, a luz que ela planejou, o cheiro do que saiu de sua cozinha ainda presente no ar. O registro particular que uma boa refeição deixa em um espaço. Cole estava na mesa mais distante, fazendo as contas da noite no livro razão que eles haviam concordado ser seu domínio. Ele olhou para cima quando ela entrou. Como foi? Ela disse. 48 clientes. Casa cheia. 3 convidados pediram para fazer reservas para a semana que vem. Ele largou a caneta. Cobrimos os custos do dia e ainda sobrou. Primeira noite, ela disse. Primeira noite. Ele concordou. Ela atravessou a sala e sentou-se em frente a ele, à mesa. A mesa deles em seu restaurante na cidade onde ambos chegaram sem nada e construíram algo que o mundo não lhes ofereceu, mas que também não pôde impedi-los de ter. Ela colocou as mãos planas sobre o tampo da mesa. O mesmo gesto que fizera na sala de jantar de Douglas Merritt 14 meses antes. Exceto que agora a mesa era dela e as mãos estavam firmes e não havia ninguém na sala que tivesse o poder de tirar nada disso. Lá fora, Bozeman seguia em sua noite de setembro. Em algum lugar em um tribunal federal em Helena, os advogados de Douglas Merritt estavam preparando argumentos que acabariam falhando, porque argumentos construídos em pesquisas falsificadas e silêncio comprado falham quando a testemunha é irrefutável e a documentação completa e a mulher, que deteve a verdade por 4 anos, se recusou com toda a força do que era para deixá-la quieta. Lester Pratt recuperaria seus direitos de água. Levaria mais 8 meses e uma decisão formal, mas ele os recuperaria. E no dia em que a carta chegasse, ele se sentaria em sua cozinha com suas 3 filhas e a leria em voz alta. E a mais nova, que tinha 11 anos, e cresceu vendo o pai carregar o peso de uma injustiça que ele não conseguia nomear, perguntaria o que aquilo significava. E Pratt diria: significa que alguém prestou atenção quando importava. Mas nada disso tinha acontecido ainda. O que tinha acontecido era isso. 2 pessoas sentadas à mesa no final de uma longa primeira noite, com a satisfação silenciosa de quem fez algo corretamente. Cole, Clara disse. Cole. Ele a olhou do outro lado da mesa, para a mulher que o arrastou da neve com as próprias mãos e o alimentou com algo extraordinário, e definiu os termos de sua parceria desde a primeira noite em um acampamento selvagem, e não havia desviado desses termos um único grau em tudo o que se seguiu. Eu sei, ele disse. Ela olhou de volta para ele, para o homem que registrou uma anotação em um registro federal antes que ela o pedisse, que a deixou definir o cronograma, que negociou o preço de um prédio e pegou as cláusulas do contrato e trabalhou uma sala de jantar cheia de estranhos com genuíno cuidado, e nunca, em 14 meses, tentou-se fazer a história quando ela era a história. Bom, ela disse. Não. Então não precisamos dizer isso de novo. Não, ele concordou. Não precisamos. Lá fora, pelas janelas da mesa comum, Bozeman continuava se tornando o que seria. E lá dentro, Clara May Sutton sentou-se a uma mesa que era sua e olhou para a vida que havia construído do zero. Não a vida que o mundo lhe ofereceu, que fora pequena e condicional, e dependente da disposição de outras pessoas em ver seu valor, mas a vida que ela decidiu merecer e que saiu para construir com suas próprias mãos, sua própria coragem, e a recusa teimosa de uma mulher que entendia que a única permissão que ela jamais precisara era a que ela dava a si mesma. Ela não precisava de mais nada. Ela nunca precisou de mais nada. Ela só precisava saber disso.